Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio do Clube 3 Podcast. Eu sou Orleans e hoje as minhas convidadas que vão se apresentar. Olá, eu sou a Tatiane, sou mãe de 3 lindas adolescentes, sendo que uma delas, a Letícia, ela é autista. Ela está com 17 anos. 17 anos. Eu sou a Michele Siqueira, eu sou advogada e especialista no direito das pessoas com deficiência. Muito bem. Eu sou Denise, sou psicóloga, mãe da Mariana Cecília, que veio comigo, inclusive, tenho deficiência intelectual e mental e uma síndrome rara de Smith-Magenis. Acho que já deu para entender qual que é o nosso tema de hoje. Hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. As nossas convidadas estão aqui para falar exatamente sobre isso. Vou começar com a Tatiane. Tudo bem, Tatiane? Tudo, pode me chamar de Tati. Tati, Tati, eu vou começar com você. O que é o autismo? Bom, o autismo não é uma doença, tá? O autismo é uma condição. No caso, vou falar pela minha filha, Sim. tá? O autismo atrapalha, né, a Letícia no desenvolvimento, no social, ela não consegue se socializar com muitas pessoas. Já melhorou muito, tá? Mas ela ainda não consegue, ela é não verbal, né? Tem quantos anos? Ela tá com 17, 17 vai anos. fazer 18 daqui a 11 dias, dia 13 de abril. Tá dentro do mês do autismo ainda, tá? Então, assim, né, se tratando da Lelê, eu falo muito baseado nela porque é o que eu vivo. Apesar de conhecer muitas famílias, né? Mas eu vivo ali 24 horas em prol da Letícia. Então, assim, eu sinto que o autismo também, pra gente, é uma barreira muito grande. Que fecha muitas portas pra gente, infelizmente. Traz alegrias, mas é mais sofrimento, né? São sempre, assim, crises. No momento, mas ela está em uma crise. E, assim, é muito dolorido pra família, sabe? Quem vê de fora acha que é tudo lindo. Quem vem na teoria acha que é tudo muito lindo, mas não é. É muito difícil. Muito bem. Doutora Michele, e autismo para o direito? Vamos lá. É importante a gente falar sobre a Lei Berenice Piana, que reconhece as pessoas autistas como pessoa com deficiência. E o artigo 1º dessa lei define quem são as pessoas autistas. E ela diz o seguinte: a pessoa autista é aquela que tem deficiência persistente e clinicamente significativa de comunicação, da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento e apresenta padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades manifestadas por comportamentos motores ou verbais estereotipadas ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência à rotina e padrões de comportamentos ritualizados, interesses restritos e fixos. É importante a gente conhecer esse conceito exatamente para garantia de direitos. Vamos repetir o número da lei? A lei é a 12.764 de 2012, denominada Lei Berenice Piana. Muito bem. Doutora Denise, e para o lado psicológico, como que é interpretado dentro da psicologia o autismo? O que é no conceito? É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É uma condição neurológica, do desenvolvimento neurológico, e que a gente aí vai sintetizar em 3 níveis de prejuízos que precisam ser identificados para uma pessoa ser diagnosticada com autismo. 3 níveis, né? Que é a comunicação, a dificuldade na comunicação, na interação social e nos comportamentos repetitivos e restritos. Então, assim, pode ter maior ou menor grau de dificuldade na comunicação, maior ou menor grau na dificuldade na interação social, ou ter ou não dificuldades, e os comportamentos, o que a gente fala das pessoas terem uma aderência às rotinas, né, e ter algumas situações que realmente são, dá esse conforto. Repetir comportamento é um conforto que dá para a pessoa autista. Então, a partir daí, nós temos agora, na atualização do CID, tem 3 níveis, o nível 1, nível 2 e nível 3. CID-11.
CID-11. E o que é o nível 1? É o que necessita de menor suporte. São as pessoas que são verbais, elas não têm comprometimento intelectual. Vive normalmente. Não vive normalmente porque ela tem essas dificuldades. São menores, entre aspas, dificuldades nas interações, mas ela tem um sofrimento muito grande. Até hoje mesmo eu estava em um fórum do trabalho, um rapaz que é nível de suporte 1. Há anos e anos ele tentou trabalhar e não conseguia, porque ele não conseguia ter uma relação com a equipe, conversar com o colega. Isso tudo para ele era um sofrimento muito grande. A pessoa, às vezes, não compreende metáforas. A nossa linguagem é muito metafórica, né? Sim. Então, é um sofrimento para eles. Eles não entendem piadas que são cheias de metáfora. Isso gera um incômodo social, exatamente. Então, eles é um nível de suporte 1, que é menor, mas não significa que tenha menos sofrimento, maior angústia com relação como pessoa autista. E tem o nível 2 de suporte, que são as pessoas que têm um comprometimento, um nível que exige maior grau do que o nível 1, está intermediário entre 1 e 2. Pode não ter deficiência intelectual ou ter uma deficiência intelectual menor. E tem o nível 3, que são pessoas que realmente demandam um nível de suporte da família. Inclusive, pode acometer, eu atuo também com a epilepsia, pode ter comorbidades como a epilepsia, porque é neurológica a epilepsia também. Então, são esses 3 níveis de suporte que acomete aí, que leva ao transtorno do espectro do autismo, justamente porque são graus, né? São podemos falar que o autismo é um tipo de transtorno, então? É um transtorno, Ele não é uma doença. Pode ser doença. confundido com outro tipo de transtorno? Pode, assim, antes, há algum tempo, assim, as pessoas confundiam muito, muitos autistas adultos têm diagnóstico de esquizofrenia. É muito triste isso, porque não se conhecia o autismo. Hoje não mais, né? Hoje, infelizmente, ainda tem algumas... Criança não mais, né? Porque os médicos estão mais preparados. Mas muitos adultos que não passaram por uma outra avaliação viveram a vida toda inclusive com medicação para esquizofrenia. E não conseguia tratamento, não tinha. Porque continua Poderia com a mesma dificuldade. Ele tem sensibilidade a estímulos visuais, a sons, e isso poderia gerar os colapsos emocionais, né, como ocorre nos autistas, por exemplo, que é essa pessoa que também na esquizofrenia pode falar que está ouvindo vozes, e era tudo muito confuso. E ele com medicação como esquizofrênico. É muito ruim. Você tinha falado que existe três níveis, né? Mas você também tinha comentado que a clareza, a questão da comunicação, até mesmo a parte da repetição. E na ausência de uma das 3, ainda era autismo? Ainda é. Ou já fugia do autismo, poderia ser um outro tipo de transtorno? Assim, o que a gente vê como autismo são essas 3 características que têm que ser preenchidas em menor ou maior grau. Aí a gente pode ter outras análises, né, de outras doenças que podem se acometer. Mas a questão da funcionalidade, da linguagem, isso tudo são características que se analisa também, são características importantes de se analisar no diagnóstico do autismo. E qual que é a idade que a gente identifica o autismo na criança? A gente fala que desde até da amamentação já começa a se perceber características da criança autista.
aquela situação, nós que somos mães que amamentamos, a gente vê a criança no peito, às vezes tendo interação de olhar com a mãe brincando, e ela interage. A criança autista, ela não tem essa interação, a maior parte das crianças não tem. Né? Mas não significa que já fale que ela... Mas é uma condição dela, ela não tem essa característica, né? Principalmente se for o primeiro filho, né? No meu caso, eu não tinha experiência, então o fato dela não me olhar ali amamentando, eu não sabia que era uma característica do autismo. Exatamente. Então, a partir dos 18 meses, inclusive, pode-se começar a fazer essa verificação profissional, né? Mas características, às vezes, achar que a criança não ouve, na verdade, ela não atende pelo nome. São coisas pode ouvir, mas não compreender. Não assimilar que está sendo perguntado às vezes. Isso, ela não tem ela não codifica isso como uma pessoal. Perfeito. E a partir o diagnóstico é o que se faz um diagnóstico mesmo completo, é a partir dos 3 anos que leva justamente para evitar que tenham diagnósticos equivocados. Isso que eu ia te perguntar, que algumas literaturas falam que até 3 anos é identificado, né? Isso. E tem que ser uma avaliação multidisciplinar. Não é só do psiquiatra, do neurologista, é de uma equipe. É do psicólogo, de um terapeuta ocupacional, é uma equipe que vai analisar o fono para olhar a linguagem. Então, esse diagnóstico fecha-se a partir de avaliação de vários profissionais. Perfeito. Tatiana, você quando descobriu a sua filha era autista, qual a sensação que você teve naquele primeiro momento? Para eu te contar essa sensação, eu tenho que te contar como aconteceu. Sim. Né? Letícia foi uma criança muito desejada, muito esperada. É a primeira, né? É a primeira filha. E Letícia nasceu normal, perfeito. Letícia andou na idade certa, Letícia falou na idade certa. Então, estava tudo caminhando normal. Apesar de só depois eu começar a reparar coisas que eu vi que não era normal, o que eu achava que era. Com 1 ano e 8 meses, Letícia parou de interagir. A Denise falou, a gente chamava Letícia, ela não atendia, como se ela não estivesse ouvindo a gente, como se ela tivesse realmente se fechado numa bolha. Só que, coincidentemente, eu estava grávida da minha segunda filha. Então, todo mundo falava... E já tinha quantos anos? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Eu falava assim, ela tá fazendo isso para chamar a sua atenção. Então, a gente ficou com isso por um período, ela assim, cada dia se fechando mais no mundinho dela, e a gente achando que ela estava chamando a minha atenção. Lorena nasceu... E Letícia continuou, cada dia mais. O choro da irmãzinha, ela parecia que ela nem ouvia o choro da irmãzinha. A Paulina gritando no ouvido dela que era como se não existisse uma criança ali, tá? Falei assim, vou pôr na escolinha. Todo mundo põe na escolinha que ajuda. Com 1 semana de aula, me chamaram. Falei assim, mãe, Letícia não interage, a sensação que a Letícia não tá falando, Letícia parece que ela não ouve a gente. Encaminharam para um fonoaudiólogo. Foi o nosso primeiro profissional, foi uma fono. E mesmo assim, a gente ficou assim, muito perdido de início. Eu falo assim que hoje, até uma das coisas que eu faço hoje é dar esse suporte para as mães, que eu não tive esse suporte há 16 anos atrás. Pouco se falava em autismo, pouquíssimo. Né? E tinha que ter acesso à internet. Eu não tinha computador na minha casa, eu não tinha acesso à internet. Então, daí, começamos a pesquisar. Aí a fono fez aqui a audiometria, Bera, vários exames, tá tudo normal, mãe. Ela ouve. Então, a gente vê como tá chegando no cérebro dela essa voz. Também estava normal. Então, a gente foi para o hospital do Sara. Lá fizeram vários exames, inclusive genética, né? Minha e do pai. E lá ela teve um diagnóstico. Você tem alguém na família que já... Não. Eu nunca tinha ouvido falar em autismo até então. E ali a gente teve um diagnóstico de síndrome de Rett. Que naquele momento também fiquei apavorada, mas eu não tinha ideia do que era. Depois de muito tempo que eu fui descobrir, uma síndrome degenerativa, né, Denise? É muito triste, sabe? Mas que algumas pessoas confundem, né, com autismo. Tava, inclusive, dentro do... Só que assim, eu fiquei 2 meses, eu falei, é um momento de luto que a gente chama, né? Eu fiquei assim, 2 meses, eu só chorava, e meu esposo chorava, eu não aceito, porque na síndrome de Rett vai se degeneralizando, fica numa cadeira de roda, né? Porque para de andar, vai atrofiando. E a gente não conseguia imaginar a nossa filha nessa situação. Eu falei, eu não aceito.
Eu quero uma opinião de um outro médico. Aí a gente foi para o Hospital das Clínicas e diante dali, com uma junta médica, como a Denise falou, junto a fono, uma TO, uma neurologista, tinha um psiquiatra, tinha um pediatra. Chegaram ao diagnóstico de autismo. Me chamaram numa mesa redonda, né? E eu assim, muita palavra. Olha, mãe, a Letícia não tem síndrome de Rett. A Letícia é autista. Naquele momento, assim, eu vi que pela expressão deles, era tipo uma notícia boa, né? Porque assim, eles estavam com medo de ser a síndrome de Rett. Mas naquele momento, assim, foi desesperador. Porque é algo assim que eu não conhecia. O que é o autismo? Eu saí dali com aquela sensação, tipo assim, de um vazio, eu só queria chorar. Sabe? Você estava acompanhado, seu marido, meu esposo. família? Sim, ele é mais calmo. Graças a Deus, tem que ter alguém, né, mais sereno. Né? Ele ficou para conversar com... Eu não consegui, eu pedi licença e saí da sala, sabe? Então, quando eu me deparei depois com a realidade, o que é o autismo? Bom, o que eu posso fazer para ajudar a minha filha? Porque eu não encontrava nada. Então, assim, foi assim, desesperador, mas para mim, na minha situação, foi um alívio pelo fato dela não ter a síndrome de Rett, tá? Aí, com o desenvolvimento, a Lorena foi crescendo, minha segunda filha, aí eu fui começar a reparar que realmente a Letícia tinha alguma coisa de diferente antes. A Letícia ela parou de amamentar com 3 meses. As outras 2 filhas amamentaram com 2 anos. E ela não queria, como se ela tivesse nojo. A sensação que eu tinha, às vezes, que ela tinha até nojo de mim. Ela fazia um vômito, se ela não queria, ela não me olhava. Só que pra mim era normal, né? Então, quando você tem um outro filho, que você vê, realmente tinha alguma coisa de errado. Porque até então, pra mim, tava tudo bem. Nossa história é muito longa, né? Vai para 18 anos aí de muita luta, né? Muitos médicos. Mas não foi fácil. Aliás, ainda não é. Parece que a história se repete, né? Exatamente. São muito parecidos, né? São. E é exatamente até dessa dificuldade, né? Nós temos algumas situações hoje. Você vê o relato da Tatiana é de 16, 17 anos atrás. Mas até hoje, algumas situações de diagnósticos que não são conclusos, não, com isso fecha-se a janela de oportunidade para o desenvolvimento da criança. Verdade, Denise, desculpa te intrometer, que tem um ponto muito importante disso que você está falando. O pediatra, que assim que ela nasceu, começou a cuidar dela, falou comigo que eu estava inventando doença. Que eu levava nele, eu falei assim, doutor Léo, tem alguma coisa de errado com a Letícia, mas você está inventando doença. Então, quando eu tive o diagnóstico, a primeira vontade que eu tive é de ir lá no consultório, sabe? Verdade. Mostrar pra ela que é a doença que eu tô inventando. Que podia ter começado a olhar antes, né? Que com 1 ano e 8 meses eu já vi que tinha algo errado. A gente já começou a procurar ajuda. E era me falado, não, você tá inventando. Os caminhos, às vezes, são tortuosos, né? São. Se eu tivesse procurado um psicólogo inicialmente, em vez de um fonoaudiólogo, né? Poderia ter tido um diagnóstico totalmente diferente. Não, mas assim, se o fonoaudiólogo tivesse essa compreensão que poderia ser autismo, porque naquela época... Mas que até para eles era tudo muito novo. Era muito novo. Mas precisa de uma sensibilidade para poder entender isso, né? Precisa de conhecimento, porque o autismo, ele está agora... O pessoal fala... agora todo mundo é autista, aumentou o diagnóstico do autismo. Não é. É porque, primeiro, os profissionais são mais capacitados, começaram a estudar, começaram a ver dessa possibilidade das pessoas serem autistas. Tem uma pesquisa dos Estados Unidos que levanta que um em cada 4 pessoas tem autismo nos Estados Unidos. E aqui eu não sei qual que é o percentual. Mas é justamente pelo conhecimento, a partir da formação acadêmica. Hoje nós temos profissionais com capacitação, especialização, e as famílias também elas começam a ficarem mais atentas, né? Porque com essa questão da internet, de rede social, a gente vê que algumas... mães são mais insistentes. Sim. E vão até o fim para levar. Eu até percebo que os profissionais têm conhecimento, mas deixam de enxergar. Sabe? Tá na frente, mas ignora e às vezes dá um diagnóstico diferente, começa um tratamento diferente. Né? Não basta ter só conhecimento, né, Orleano? Você tem que ter amor, né? Você tem que ter boa vontade, que isso é alguma coisa que a gente, infelizmente, não encontra. Vamos falar assim, não só para um diagnóstico, uma consulta normal. Eu vou muito no São Camilo. O médico nem põe a mão na Letícia.
é algo assim, sabe? Não é só a minha realidade. A realidade de todas as mães que eu converso. Eles querem dispensar a gente ali o mais rápido. Não porque vai fazer que a criança vai sofrer. Porque eles realmente não querem. Sabe? É uma má vontade muito grande. Parece uma escolha, né? Exatamente. É uma escolha de não cuidar. De não cuidar. De não acolher. Exatamente. Doutora Michele, não vou entrar no campo do direito ainda não, mas vou te perguntar como testemunhas, né? As mães que chegam, os pais, família, que chegam até você e procuram, falando, explicando a situação. É parecido com o testemunho da Tatiana? Com certeza. E a Tati está falando aqui que a filha dela tem 18 anos. A Mari tem 30, quanto? 30, 40 anos. 40 anos. A Mari já está na juventude ainda. 40 anos. Há 18 anos atrás, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência estava chegando aqui. Então, pensa bem, não tinha muita coisa. Não tinha direito, não falava sobre os direitos. Hoje já é diferente. As famílias sabem que elas têm uma janela de oportunidade ali para essa criança desenvolver, que é até os 6 anos de idade. Então, elas estão buscando. Infelizmente, apesar de termos muita legislação, o desafio dessas famílias é o cumprimento da lei. Porque a lei ela é muito clara. Ela garante o diagnóstico e o tratamento precoce. Mas o SUS, lamentavelmente, não tem todos os profissionais necessários para esse tratamento adequado, para fazer o diagnóstico. E aí a gente fica com muitas crianças que chegam na fase adulta e estão descobrindo agora. Então, não aumentou o número de autismo, né? Ele aumentou o número de diagnóstico que não era realizado há muitos anos atrás. Então, eu entendo que esse movimento de conhecer os direitos, de garantir os direitos, vai mudar muita coisa. Mas a gente também precisa conscientizar médico, advogado, sociedade. A responsabilidade da sociedade ela é imensa com relação a cuidado da pessoa com deficiência. E ainda existe preconceito ainda. Existe preconceito, existe profissional que duvida da família. Ah, mas será que é aquilo mesmo? Vai lá para casa dela que você vai ver que é isso mesmo. Juiz, né? A gente também tem que tentar conscientizar juiz de uma coisa que tá óbvia, que eu li um conceito da lei. Juiz faz o quê? Aplicar o que tem na lei. Sim. Mas, infelizmente, não são todos que aplicam o que está na lei. Porque eles querem trazer um corpo técnico de um núcleo, né, de atendimento para a saúde. Hoje, a gente ajuiza uma ação para diagnóstico, para tratamento. Eles encaminham para o núcleo, que chama NATJUS, que é o núcleo que vai analisar, segundo eles, com um técnico especialista, mas a maioria ali será que não são técnicos. Subsidiar a sentença dele, não? Ah, deveria ser, né? Porque se eu peço o NATJUS e vem um parecer bom, ele ainda questiona. E a gente ainda tem que apresentar nossos peritos especialistas ou para questionar ou para confirmar algo óbvio. Então, o juiz, ele aplica a lei. Deveria aplicar a lei sem contestar o que determina ali um relatório do NATJUS. Poderia ser tudo muito mais simples, né? Sem burocracia. Doutora Michele é casada? Sou casada. Não tem filhos? Não tem filhos. Por que milita nessa área? Então, há 12 anos atrás, quando eu saí da faculdade, eu queria mudar a vida das pessoas. Mas eu não queria mudar a vida das pessoas de forma esporádica. Né? Eu continuo fazendo de forma esporádica alguns trabalhos, né? Em caso de longa permanência, uma ajuda ali, de vez em quando. Mas eu queria mudar permanentemente uma situação. Foi quando eu comecei a fazer palestras. Eu tenho um amigo que é cego e ele é promotor de justiça. E ele me convida para fazer uma palestra sobre os direitos da pessoa com deficiência. E falou, olha, vem aqui para você conhecer esse universo e as dificuldades. Foi aí que eu conheci Denise, conheci Tati, conheci tantas mães. E comecei a estudar mesmo. E vendo as dificuldades e os desafios, no meu trabalho pro bono eu comecei a judicializar. Judicializar porque não tinha medicamento no posto. Judicializar que o livro tinha uma frase capacitista. Lá em 2013, isso é o primeiro podcast que eu tô falando isso, hein? 2013, não tinha muito acesso à rede, estava começando Instagram. Eu recebi de uma mãe um livro que falava que crianças com deficiência eram crianças retardadas. Isso é uma frase capacitista e inadequada. E aí, o que eu fiz? Eu fui pra justiça para questionar por que o estado de Minas Gerais, por que o município de Belo Horizonte recebia um livro desse e não passava, não analisava com critério. E aí a gente conseguiu tirar esse livro da rede e ali a gente começou. Ali eu já comecei a trabalhar
tirando livros capacitistas, né? Aplicando o que determina a lei. Esses livros estão fora do mercado já. Já estão fora do mercado. E todos que eu recebo de denúncia, eu tento fazer dentro das minhas limitações. Aí você faz as leituras. Eu faço as leituras, sempre com demandas de denúncia, né? Eu recebo muitas denúncias no meu Instagram, na minha rede social. Em 2020, eu comecei a ajudar as mães na pandemia para falar sobre o auxílio emergencial. E se as mães do BPC recebiam o auxílio emergencial. E eu vi uma brecha na lei para que as mães recebessem. A partir daquele momento, eu comecei a fazer lives todos os dias. Era todo dia, 3 horas da tarde, eu fazia live religiosamente. Quando eu alcancei 60 milhões de pessoas nas redes e comecei a dar orientação de como essas pessoas iam ajuizar ações sem precisar de um advogado, usando o princípio da jus postulandi, mas com a minha, né, assessoria por trás, e mais de 250 mil ações foram ajuizadas, e essas mães conseguiram ali ajuizar, né, as suas ações e conseguiram garantir o seu direito. A partir dali, eu falei, olha, eu vou continuar ajudando através das minhas informações. Aí eu fiz e-book, fiz modelo de peça, tudo gratuito, para mudar. Então, a minha relação foi no meu projeto social de advocacia voluntária, e aí eu me envolvi assim de cabeça e continuo. Todos os problemas que chegam, eu tento ajudar. Dentro das minhas limitações como cidadã e advogada, né? Porque tem coisa... Que tem alguma faculdade que abraçou a ideia e tem hoje, comprado? Sim, a primeira faculdade que abraçou a ideia foi a Newton Paiva. Né? Hoje nós estamos em tratativas com outras faculdades para a gente implementar o núcleo. Porque meu sonho mesmo, e eu ainda vou conseguir, é ter o meu núcleo de prática jurídica, alô, doutora de advocacia pro bono, para eu garantir, ajudar essas famílias a garantir os seus direitos. Porque, infelizmente... Apesar da gente ter o acesso à justiça ainda é muito limitado na ponta. Não chega em todo mundo. Muito bem. E tem mais advogados que militam nessa área? A gente está tentando. Você sabe, né? Que falar é diferente de fazer com especialidade. A gente tem tentado, inclusive através de um programa da OAB que chama Direito na Escola, trazer profissionais e capacitar esses profissionais para atender de maneira qualificada essas famílias. Porque da mesma forma que um médico pode matar, um advogado pode matar um direito. Sim. Se ele não fizer o atendimento de forma adequada, se ele não fizer o pedido de forma adequada, precluir, né, perder um direito. Então, eu estou tentando, né, assim como eu tentei no meu projeto, fazer com que escritórios também tivessem essa responsabilidade social. Mas é muito difícil. Já existe uma especialização nessa área? Não existe uma especialização. Já fica a ideia, então? Já tem uma ideia. Eu, inclusive, vou lançar um curso sobre os direitos da pessoa com deficiência. Isso daí tava no off, mas como você perguntou, e eu sou ansiosa, eu tenho que falar, eu sou geminiana. E aí, logo, vocês vão ter notícia. Mas não foi nada planejado, viu, gente? Isso aqui já está sendo gravado com um foco no direito e com foco nas famílias, para que todo mundo ali se alinhe e faça uma rede de proteção que funciona de verdade. Porque não adianta a gente ter um profissional que fala que faz e na ponta não faz. Porque o juiz não está entendendo. Então, se o juiz não está entendendo, é porque você não está explicando direito. Eu entendo desta forma. Né? E tem a comissão, que eu sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB e membro da Comissão Nacional. Então, todos os projetos que a gente tenta implementar aqui, a gente também leva para o Conselho Federal para a gente colocar no Brasil inteiro para criar um alinhamento, para que essas famílias elas sejam bem atendidas no Brasil. A gente vai fazer história aqui em Minas Gerais, levando várias... Já tem a minha torcida, viu? Obrigada. Várias iniciativas importantes, como o Direito na Escola e Inclusão, que é o primeiro no Brasil, para que as escolas entendam que essa disciplina, a gente só vai mudar quando a gente mudar a mentalidade daquela criança que está na escola. Educação inclusiva é o que a gente tem mais de problema. Se a criança está cometendo bullying, a gente está falando muito de bullying para pessoa com deficiência. Se a criança está cometendo bullying, ela está repetindo algo que ela está escutando. E ela não sabe que aquilo o bullying hoje é crime, né? E essa semana teve uma decisão recente, eu tô acompanhando as decisões, de que um pai e uma mãe foram condenados por um crime que a criança cometeu de bullying com uma pessoa autista, com uma criança autista. Então, essa é a tendência. Contra uma criança autista. É uma criança na escola cometeu bullying contra uma criança autista. A criança cometeu um crime.
Nós não vamos questionar aqui a questão da penalidade, se vai ser internação ou não. Estou falando que hoje já é uma tendência no judiciário a família, o pai e a mãe, se responsabilizar pela atitude daquela criança. Que legal. Vai ser Então vai importante. começar o quê? O pai vai ter que ensinar que na escola tem um coleguinha diferente, que ele tem que respeitar, que ele tem que acolher, porque é só assim que a gente vai mudar. Infelizmente, não tem outra alternativa. Nós temos que ensinar na ponta, ali na base, essa mudança. Não, vem de casa, vem de berço. Eu falo muito isso. Eu passei muita coisa na escola com a Letícia nessa situação. E eu falo assim, é claramente que você vê os pais, a culpa dos pais nisso aí. É muito claro. É uma omissão muito É grande. uma omissão né? muito grande. Muito. E assim, tem problema em tudo quanto é lugar. Tem problema em condomínio. Eu saí, vim pra cá, já recebi um problema de condomínio. Aí eu já tô pensando em criar uma iniciativa junto com os sindicatos de condomínios pra gente conscientizar. Não é possível que você tenha um vizinho que pode ser uma pessoa com deficiência e você não tenha paciência, você não pergunta o que acontece. E aconteceu comigo no meu prédio. Todos os dias tinha uma criança que corria muito, chorava muito. E aí os vizinhos reclamavam, porque meu marido é síndico. Aí eu falei, olha, Vitor, vou lá conversar com esse vizinho, porque será que ele não entendeu que pode ter uma criança com deficiência ali, a família não quis falar, e ela tem o direito de não falar, e o vizinho tem que respeitar? Aí eu fui e falei, será que você já pensou, né? Vamos conscientizar? Aí eu conversei com ele, conversei com a mãe, e pronto, descobriu, a menina tem um diagnóstico, tá tudo tranquilo. Todo mundo ele agora pode tá mudar também o entendendo. condomínio, né? Claro, e fique à vontade, porque ele tem direito. Essa criança tem direito de estar lá, de brincar, Sim, de estar com em todos os certeza. espaços, de brincar com o cachorrinho dela lá embaixo. E se ele estiver incomodado que se retire. Foi exatamente assim que eu falei com ele, mas foi de maneira, assim, tranquila. Ele entendeu, assim. É uma pessoa que mora sozinha, acho que estava estressado, chegava em casa, mas Você não entendeu. encaminhou pra doutora Denise, não? Coitada da Denise, se eu encaminhar tudo que eu recebo pra ela, ela tá ferrada. Mas aí, Eu vivenciei isso, mas Michele. isso, eu tô te explicando que é um problema da sociedade. A sociedade, ela tem que mudar. As pessoas com deficiência, elas estão aí. Elas não vão deixar, um passe de mágica, olha, vão deixar de existir, não. Nós temos a obrigação legal de defender, de acolher. Não sou eu que falo, não, a Constituição Federal. Ah, Michele, mas você tem empatia, você é uma pessoa diferente. Sou uma pessoa diferente, não tenho ninguém na minha família com deficiência, né? Recentemente tem um diagnóstico aí de deficiência intelectual da sobrinha do meu marido, mas assim, não precisei do diagnóstico dela para eu militar, para eu fazer a Sim. coisa funcionar. Mas essa é uma obrigação da sociedade. Não vai parar. Não adianta você brigar. Vamos acolher. É isso. E com todas essas atribuições, funções, dá tempo de viver um pouquinho? Dá. Assim, depois de meia-noite às 6, aí tem, né? Até parece. Dá pra viver, mas isso é, É missão. porque propósito. ela acaba, Michele, a gente conhece há muitos anos, ela vivencia isso. Então, a gente que tem uma relação muito próxima, ela gosta do que faz. Então, não é aquela coisa de vira a chavinha, ela está conosco mesmo, isso há muitos e muitos Sim, anos. quando eu convidei sou- a Tatiana para vir até aqui no nosso podcast, ela falou assim, olha, eu vou acompanhado mais um, porque nós somos um trio. Eu não ando sozinho, eu ando com um Isso, trio. Eu falei assim, perfeitamente, traz pra gente aqui, vamos bater o papo. Isso. Doutora Denise, no Brasil, falando em nível de Brasil, a cada cinco crianças, 4 homens são identificados com autismo e apenas uma menina. Por que essa característica? Pois é. Isso primeiro é um dado que deve ser muito antigo. Uhum. E até vão começar lá na escolha da cor que simboliza o autismo. Que antes era o azul, né? Era tudo assim, azul, azul, azul. Hoje tem esse Vermelho, mosaico amarelo. com várias cores, né? Depois você mostra. E é exatamente para desconectar a escolha da cor azul da questão a justificativa é que tinha um número maior de pessoas, homens autistas, e era exatamente isso, de 5, 4 eram homens e uma mulher.
o que ocorre aí ao longo dos anos, de acordo com os estudos, viu-se que foi Mostrar as cores pra eles. exatamente. Agora o que é utilizado é esse mosaico e tem aquela fitinha também, né? A fita. Eu vou mostrar a fita por aqui. Aí, tá vendo? Com várias cores, não é só o azul. E tem agora o outro símbolo que é da neurodiversidade. Que é como se fosse o infinito com várias cores. Então, se falava que era o azul, era porque Tinha falado tinha... da fita, né? Isso. Que azul era porque tinha mais homens. Não. É porque é esperado da mulher, da menina, comportamentos que são mais restritivos, que ela seja mais tímida, mais recatada. Então, assim, o que tem de meninas, mulheres, as pessoas, né, do sexo feminino com diagnóstico tardio de autismo é altíssimo, porque se esperava delas, da mulher, comportamentos que não se percebia como autista. Mas do homem, sim. Imagina, um menino tem que ir lá para a rua brincar, tem que bater no outro, tem que fazer... Se o menino não faz isso, é porque ele tem alguma coisa. E a menina, não, é esperado que ela fique quietinha, que ela não fale, né? É diferente. Então, hoje em dia, por isso que mudou, inclusive, essa questão da cor. É um mosaico, ou então o símbolo da neurodiversidade, que é um infinito, que é composto de várias cores no matiz. Nós precisamos, né, doutora Michele, atualizar essa nossa estatística, né? Precisamos. Parece que não bate muito com as informações que a gente vê, mesmo porque a internet já joga um monte de coisa ali. Você vai num campo, tem uma determinada informação, você vai no outro, tem outra informação. Isso, E eu estou escutando aqui agora de uma técnica, uma psicóloga, falando exatamente essa relação, né? E a internet tem sempre tá certa, né? Então a gente acha que precisamos também dar uma tricotada ali, né? Na verdade, tem que dar uma filtrada, sabe? Uhum. Infelizmente, ainda tem muita coisa que é usada de maneira inapropriada. E aí nós podemos entrar nos termos inadequados, né? Recentemente, não sei se você está acompanhando, existe uma discussão para mudança do Código Civil e as nomenclaturas ali são todas erradas. Portador, deficiente, pessoa especial. Isso que eu ia te perguntar, eu já sei, tá? Viu, doutor Denise? Já sei, eu ia te perguntar, o portador de autismo. Nossa Senhora. Eu sei que você fica sabendo que você Michele gosta vai de ficar decorar. brava. Eu fico brava. E aí, existe essa adequação de toda a legislação. E com essa atualização do Código Civil, eu entrei em contato com o deputado federal e já apresentei para ele, tanto que eu realmente tenho ranço de falar errado esse negócio. E todo mundo que me conhece sabe que eu falo e eu vou te explicar por que é importante Tinha a falado gente... da população, né? A população fala errado, por quê? A população fala errado porque ela aprendeu errado. E a Uhum. mídia continua falando errado. continua falando errado. A formadora de opinião falando errado. Exatamente. Todas as vezes que eu vou fazer uma entrevista, eu explico pro repórter, olha, não escreve portador lá, pelo amor de Deus. Esses dias colocaram presidente da comissão deficiente. Eu falei assim, tira esse negócio aí, porque não sou eu que tô fazendo essa reportagem, não, aí. Porque se eu tô tentando ensinar as pessoas, nós estamos falando de conscientização, nós estamos falando do Dia Mundial do Autismo. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas se você ouviu ali uma inadequação, procurou na internet, o básico que você tem que fazer é procurar para ver, olha, será que mudou um termo, né? E aí eu entendo que uma entrega muito importante é essa mudança do Código Civil, que a gente propôs alterar a nomenclatura. Isso vai passar. Por quê? Porque não existe nenhum tipo de orçamento ali, vai simplesmente adequar com coisas simples para respeitar. Porque não sou eu que estou dizendo que isso é certo ou que está errado. São as próprias pessoas com deficiência que se reuniram lá na convenção e falaram, olha, o termo adequado 2008. O termo adequado é pessoa com deficiência. Já não é novo, né? Não, 2008, quantos anos atrás? 20 anos, não, que 20, eu estou em 2028, 18 anos atrás.
né? Mais ou menos, 18 anos atrás. Então, não é uma novidade. E por que utilizar o termo adequado? Porque é uma forma de incluir. O portador, você não porta uma deficiência, você não deixa de ter uma deficiência. Então, a pessoa, ela vem antes da deficiência dela. Trate ela como ela quer ser tratada, pelo nome. Não é o portador. Fica parecendo que você está falando de uma carteira de identidade, de um objeto. Alguma coisa, né? Que Não, seja, você não né? porta nada. Deficiente. Quer dizer que parece que está faltando alguma coisa. Né? Então, vamos incluir até na nomenclatura. E eu explico isso no nosso livro do Direito na Escola, que eu escrevi. Quem quiser também está à disposição. Eu posso compartilhar com a Denise. Físico ou O virtual? PDF é virtual. Nós vamos, inclusive, lançar ele no dia 8 de junho, quando a gente vai lançar o Direito na Escola Inclusão. Nós vamos imprimir várias convidada para cartilhas. lançá-lo aqui com a gente. Com certeza. E a gente vai imprimir e vai dar para galera inteira. Porque nesse dia tão importante de conscientização, a gente tem que conscientizar sobre tudo. Sobre o que está acontecendo, sobre o que não está bom, o que precisa mudar. Né? E a gente tem que falar isso todos os dias, não é só no dia do autismo. Quem me conhece sabe que todos os dias eu falo. Vamos repetir as todos palavrinhas que os então dias. devem ser citadas? Vamos lá. Vamos lá. Portador, deficiente, necessidade especial, especial, todos nós somos especiais, todos nós temos necessidades específicas em algum momento. Então, não vamos rotular a pessoa com deficiência como uma portadora, né, Denise? E assim, as pessoas acham que se falasse, eu tenho uma filha especial, e às vezes a pessoa tem 2, 3 filhos, então só aquela filha que é especial, os outros não prestam para nada, sabe? Então, assim, é algo que a gente tem que ter esse tipo de cuidado, né? Para a essência da palavra mesmo, né? Parece que a gente ignora os demais. Os outros não prestam. Então, assim, o certo é isso. Eu tenho uma filha com deficiência. E daí? Isso é pejorativo? Não, não é. Ficar adorando a pílula, eu tenho uma filha com necessidades especiais. Assim, se tem alguma necessidade especial para a educação, mas ela não é uma pessoa, ela não é toda de necessidades especiais. Então, a minha filha, por exemplo, tem uma síndrome que dentro da síndrome, que é a de Smith-Magenis, é uma síndrome rara, tem o lado extremamente positivo da síndrome, que é uma memória, assim, espetacular para fatos e nomes. Ela lembra de coisas assim. Ontem, ela no jogo do Brasil com a Espanha, ela viu o doutor Rodrigo Lasmar, passou lá, ela falou, meu médico, ele já cuidou do meu pé, meu amigo. Há mais de 20 anos que ela não vê o doutor Rodrigo Lasmar, e ela viu e lembrou do nome dele. É uma característica da síndrome dela. Ela tem necessidades e tem potencialidades. Então, ela é uma pessoa com deficiência. Simples assim. Pronto. Olha, nós temos o meio popular. Sempre ouço falar se todos nós temos um pouquinho de autismo. Isso é mal. Não Isso é ruim. Não. Xizinho. Não. Erradíssimo. E é a mesma coisa, todo mundo tem deficiência. Não. Isso é uma fala capacitista. E aí vou te explicar por quê. O que é capacitismo? O capacitismo é uma discriminação contra a pessoa com deficiência. Então, utilizar frases como essa. Eu acho que você já deve ter visto um vídeo de muita repercussão em que um prefeito falava com um vereador assim, mas você tá parecendo autista. Isso, ele tava falando que ele tá parecendo autista, não porque é maravilhoso, não porque ele tem as características positivas, mas no sentido pejorativo. Então, ele tava meio que xingando ele. Foi então, uma isso é pergunta bem provocativa, mesmo para ver a reação das três ao mesmo tempo. Então, é capacitismo, e capacitismo é crime previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Todos nós somos um pouco autistas, é porque às vezes liga o autismo à questão de não ficar atento, a gente não sabe de onde que essa pessoa tirou, o que ela entende como autista, o que entende como pessoa com deficiência. Todos nós temos deficiências
Deficiências, sim, deficiência, mas não somos pessoas com deficiência, todos nós. Não é bem assim, né? Doutora Denise, quais são os principais desafios dos pais que têm as crianças, né? Com Pois autismo? Não só dentro da área familiar, mas vamos levar um pouquinho para dentro da sociedade também, né? A gente tem aqui 2 momentos, né? Tô falando questão familiar, da aceitação da própria família, né? Ali casal inicial, os irmãos, às vezes, e vão seguir um pouquinho da família, tios, avós, primos, né? Uhum. E depois nós vamos pular um pouquinho para a sociedade, mas vamos dentro da família primeiro. Qual que é o desafio? Primeiro, é a aceitação do diagnóstico, né? Assim, Uhum. quando consegue o diagnóstico, aceitar o diagnóstico. Já houve um tempo bem atrás que ter o diagnóstico de autismo era alguma coisa que era impensado e gerava até separação. Hoje a gente vê que as famílias estão mais coesas porque conseguem entender um pouco mais do autismo. Apesar da gente saber que muitas mães ficam sozinhas a partir do momento, não precisa nem ter o diagnóstico que o filho é autista ou tem deficiência. O pai daquela criança, o marido e o pai vai embora. E às vezes vai até formar outra família para provar que ele não é culpado daquela criança Tem essa ser... estatística falando sobre isso? Não, eu desconheço. A estatística que a gente tem é nessa Ou apenas um convivência que a relato gente da tem dos mãe? grupos. Uhum. A gente tem, né, uma relação muito grande com vários grupos e a gente fala dessa situação da mãe atípica, que é uma mãe sozinha. Quando a doutora Michele fala daquele daquele auxílio na época da pandemia, justamente porque a grande maioria era mãe solo com criança com deficiência e que estava sozinha mesmo e sem renda nenhuma. Então, primeiro, quando se tem esse diagnóstico, aceitação de diagnóstico, e aí a compreensão do diagnóstico. Vai ter a compreensão através da internet, você mesmo falou, assim, a internet não é a dona da verdade, tem várias verdades dentro da internet. Então, a gente tem que ter a família tem que ter acesso a esse conhecimento através de profissionais, que são os psicólogos, o psiquiatra, o neurologista, o fono. E aí a gente tem uma outra ferramenta que é muito importante na psicologia cognitiva comportamental, que é o treinamento de pais, que ajuda exatamente a saber como que aquela criança com deficiência, que é o autista, a gente está falando aí no caso do autista, por que aquele comportamento dele, por exemplo, de ter uma reação a algum estímulo sensorial que eles nem entendiam. Às vezes a roupa de algodão é a melhor roupa para ele. Se coloca uma roupa sintética, ele fica incomodado, entra em colapso. Isso não é algo padrão, não, é da pessoa mesmo, É né? da pessoa, é da condição dela, a sensibilidade ao toque. E às vezes os pais acham que é pirraça, né? A gente, quantas vezes que viu em supermercado o menino tendo um colapso ali nos corredores e o pessoal falando assim, isso é falta de couro. É a mãe que não educa, os pais que não educam, né? Então, e assim, não dá conta de ficar na fila. Agora a gente tem o cordão, né? Depois você deve falar sobre isso, mas assim, essa é o entendimento da família. E como Tatiana já falou, a inclusão começa em casa. Então, na família, nem sempre a família como um todo, às vezes o núcleo familiar está ali entendendo e a outra parte da família acha que o menino é paparicado, que ele é daquele jeito porque os pais não fazem o que ele quer. Então, porque também não entendem nada. Não né? entendem. E não tem o interesse de também entender. Então, é algo que a gente, na psicologia,
pode ajudar e é o que a gente pretende que tenha acesso. Inclusive, agora a gente está trabalhando nisso para que tenha o treinamento de pais dentro dos centros de saúde, grupos que ensinem. Dentro do trabalho da constelação familiar, não existe esse tipo de trabalho? Adoção, Sim, a terapia, essa é uma linha terapêutica importante, sim, né? Que vai levar os pais a fazer ter um entendimento sobre aquela dinâmica familiar que pode realmente ter, essa criança pode ser acolhida. A pessoa com deficiência ou autista, ela precisa de ser acolhida para que, a partir daí, a família tenha uma harmonia. Né? Aí são todos os membros da família. Tatiana, você se sentiu acolhida pela sua família? Sim. No primeiro momento eles se afastaram? Não, eu, escutando o Denise falando, eu falo assim que eu fui privilegiada. Eu chamo isso assim de rede de apoio. Eu sempre tive uma rede de apoio familiar. Hoje vai além, né? Amigos, tipo Denise também eu conheci, né? Bem nesse momento foi que me apoiou muito, me deu um norte, né? Uma direção. Mas Orleans, eu convivo com muitas famílias, tudo que a Denise estava falando, eu recebo telefonemas durante a madrugada de mães chorando, pedindo para eu conversar com o marido. Porque o filho está tendo uma crise, e ele acha que o filho está fazendo pirraça, ele não aceita o diagnóstico do filho. Eu convivo com muitas famílias que se separaram pelo filho ser autista. Algo assim, não é só teoria, né? Na prática mesmo, isso acontece muito. Infelizmente. É um índice muito grande disso, sabe? Então, assim, quando eu vejo essas situações, eu agradeço muito a Deus. Eu realmente sou privilegiada. E hoje, mais ainda, a minha... O marido te dá muito apoio. Muito apoio. E as minhas filhas... a família toda, né? A família toda. A gente conhece. Se você for no evento, né? A gente vai falar, minha família vai toda. E desde elas pequenininhas, a gente fazia aquelas corridas rústicas, né? Na Afonso Pena, minha família sempre presente. Os padrinhos dela também, eu falo assim, que eu escolhi muito bem. É uma segunda mãe, um segundo pai mesmo, que eu posso contar. Outro dia eu fui pro São Camilo com ela. Ao que eu assustei, a madrinha dela estava lá também. Eu vou entrar e eu vou ajudar. Então, assim, é uma rede de apoio. Mas que, infelizmente, a maioria das mães não tem essa rede. Sim, mas eu vou te perguntar outra coisa aqui também. Você tem outros filhos, né? Sim. Vamos tentar nivelar ali a questão de atenção. Se dá mais atenção. A Letícia, né? Isso. A Letícia ou as outras Olha, filhas? isso é uma coisa tão polêmica. Nossa, você não tem noção. Minhas filhas são uma idade muito próximas. Eu falo que é uma escadinha, de 2 em 2 anos exato. Eles se sentem... Sim, uma faz aniversário 13 de abril, outra 14 de abril, outra 2 de maio. É uma escadinha mesmo. E eu me cobro muito, eu sofro muito com isso. Porque, na verdade, nem tanto elas que me cobram. Eu sinto que eu não estou dando a atenção que elas precisam, que elas merecem. Então, né, pra Letícia. Sim, porque a Letícia necessita de cuidados 24 horas. A Letícia é uma coisa que não tem noção. Uma etiqueta, ela vê uma etiqueta numa roupa, ela vai lá e pega uma faca. Ela não tem noção nenhuma, assim, a gente tem que cuidar. É 24 horas, a Letícia. Não tem maldade, não. Não tem maldade. Teve uma vez que a gente estava eu e ela dentro de casa, ela bateu a porta e a maçaneta soltou, ela ficou presa dentro de casa. Eu vejo a Letícia com uma faca na mão. Eu entrei em desespero. Era só ela abrir a maçaneta. Letícia, abre. Ela olhava pra mim e ria. Eu quebrei o vidro, dando soco, eu machuquei minha mão pra abrir a porta. Então, assim, como que não dá? Né? Não tem como você não ter aquela atenção 24 horas. O que acontece? Isso não causa um ciúmes nos outros filhos, Sim, eu ia falar agora. Elas, assim, hoje em dia, uma tá com 14 e outra 16, elas são a minha rede de apoio. Eu falo, acima de tudo, hoje elas são minha rede. Para eu estar aqui, elas estão em casa com a Letícia. Pra você ter uma ideia. Outra coisa que eu sou privilegiada também. Elas sempre cederam muito, né? Isso não é legal. Como dizem, ai, que bonitinho. Mas não, elas sofrem com isso. Só que elas nunca falam de reclamar. Hoje, na adolescência, a gente vê alguns resultados referente a isso, que a gente acabou deixando passar despercebido na infância. Mas eu tento, assim, levar da melhor forma possível. Hoje, Lorena está fazendo terapia, sabe, conversando mais. Ela nunca me cobrou nada, mas eu sei que eu deixei a desejar com ela. Principalmente que foi a do meio. Mas eu acho que não as tinha crianças como. participam do processo, entende melhor, É né? isso que eu falo. Eu falo assim, que hoje em dia eu tenho essa consciência que eu criei, elas vão ser seres humanos diferenciadas. Sim, já sabe? são, né? Porque se elas têm um amor... Outro dia eu me emocionei vendo elas cuidando da Letícia. E a gente tem muito disso. Não sei se você já ouviu falar, mãe, a gente é muito egoísta. Eu já falei isso. Falei, Deus, quando o Senhor me levar, eu levo a Letícia junto. Eu falava isso. E eu escuto muitas mães que falam isso. É pesado para quem ouve, mas é de verdade que a gente sente isso. É emocionante.
E outro dia eu vi as duas cuidando da Letícia. Eu falei, oh meu Deus, esquece que eu falei. Porque eu sei que se o senhor me levar hoje, a Letícia está muito bem amparada, porque as irmãs, assim, cuidam dela não por obrigação, por amor. Então, acho que isso tem tudo a ver da forma que eu criei elas, né? Todo o exemplo que elas tiveram vendo eu e o pai. Isso é muito importante, né? Agora vamos levar um pouquinho para fora da parte familiar. Né, Michele? Você já pode falar um pouquinho sobre isso? Lá fora, como que é a sociedade encara essa situação? E é importante a gente falar da Política Nacional de Atenção e Cuidados, né? Isso também é algo que eu vou discutir em um seminário que eu vou participar em Brasília no dia 10 de abril. E a Política Nacional de Cuidados é algo que foi... O ano passado, o governo federal criou um plano de trabalho, né, para a criação dessa política. E eles ainda não apresentaram esse parecer dessa política, que é tão importante para as famílias de pessoas com deficiência. Mas a pauta está pronta já? A pauta está pronta para apresentação. Eu quero ver se lá tem o treinamento de pais e esse acolhimento. Porque não adianta a gente criar uma política nacional de cuidados com quem precisa ser cuidado não participando. Porque, infelizmente, o que tem acontecido hoje é política pública sendo criada sem a participação de quem realmente é o beneficiário. Ouvir essas famílias, e você está ouvindo aqui, famílias que estão envolvidas com muitas outras famílias. Cada um tem sua característica. Muitas que eu recebo de mensagem não tem acolhimento, não tem suporte, não tem amor, não tem benefício, não tem absolutamente nada. E aí, o que nós vamos fazer com essa família? É a obrigação do Estado, da sociedade, garantir que essas famílias tenham dignidade. E é através dessa Política Nacional de Cuidados que eu acho que tem que envolver essa intersetorialidade, que é olhar todos os setores, olhar assistência para essa família, olhar um acolhimento para essa família. Essa mãe solo, que é abandonada por um marido. Na pandemia, eu fiquei impressionada com o número de mães que foram abandonadas na pandemia, porque estavam em casa, os seus companheiros não queriam, não davam conta, né? Vamos dizer assim, né? Não davam conta, mas a mulher tem que dar conta de tudo. Não davam conta... a justificativa deles é essa, não davam conta. Então a música do Erasmo que fala que a mulher é sexual, mas ela, na verdade, ela é muito mais forte que o homem. Com certeza. Mas aí o outro fica frágil e cai fora. Isso é sem dúvida, mas não pode ser utilizado. Não, Eu já ouvi falando que é uma válvula safadeza. de escape. Válvula de escape? Eu falei, e a mãe? E safadeza mudou de nome agora. Safadeza mudou de nome, entendeu? É válvula de escape justificativa. Então, nós precisamos dar um suporte através da política pública. Infelizmente, nós não temos isso. E nossas políticas funcionam de verdade ou apenas é funciona, um beleza, mimimi danado? é um lero-lero, mimimi. O que acontece? Nós temos a melhor legislação do mundo. Maravilhosa. Você vai pesquisar nos outros países, que lindo, essa legislação é linda. Mas o negócio é a aplicação dela. É garantir uma política pública, uma lei que realmente beneficia. Porque, como eu te disse, juiz aplica a lei. Se lá tiver escrito, olha, juiz, você só vai dar direito para quem tem copo de vidro nesta casa. Pronto, acabou. Critério. Ele vai usar esse critério. Aí eu vou te dar um exemplo de uma luta antiga minha, que todo mundo conhece, que é desvincular, na verdade, é tirar a obrigatoriedade de uma renda per capita familiar para conceder o benefício de prestação continuada. Que é de miserabilidade. É de miserabilidade. Só que é um benefício que vai fazer a diferença na vida. Qual que é o valor atual? 1.412, que é o valor do salário mínimo, né? Mas precisa de ter 4 pessoas na casa vivendo com um salário mínimo. Isso. Então, ou seja, não adiantou nada. Sem lógica, né? Sem Então, construção lógica. R$353. Aí a gente vê políticos, né? Ai, que lindo, aumentamos o critério de renda. Não, querido, nós não queremos aumentar o critério de renda, nós queremos excluir o critério de renda. Porque é para garantir a equidade de verdade. É para fazer algo que a sociedade deveria fazer. É obrigação da sociedade, não é? Cuidar? Então vamos cuidar. Como é que nós vamos criar isso? Existem várias fontes de orçamento. É só pensar um pouco. Nós temos 81 senadores e 500 e lá vai cacetada de deputado federal. Vamos mudar a lei e vamos garantir que as pessoas com deficiência tenham essa dignidade. Uma questão até te colocando mais, que a gente já conversa isso há muito tempo, doutora Michele,
Exatamente. O que isso leva? A família tem o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, porque tem uma pessoa com deficiência em casa. Aí ela, para conseguir isso, ela tem que estar dentro de um critério de miserabilidade. Aí tem 3 filhos ali, o pai, a mãe e mais os 3 filhos, mais 2 para ter aí o 4. Aí a criança cresce, ela poderia ter um emprego, melhorar de vida, ela não tem um emprego formal, porque se ela passar a ganhar um salário, ele corta o benefício. Então, vira um círculo vicioso e perverso. E nisso a criança, esse adulto, ele não fica no emprego formal, ou ele fica num emprego, num trabalho informal para preservar aquela renda mínima. E ainda tem outra situação. Vai que a criança, essa pessoa com deficiência, morre. Fica todo mundo na mão porque ninguém não vai ter mais o benefício. Entendeu? É muito perverso. Tem uma situação que eu acompanhei de uma mãe que perdeu o filho na pandemia. E aí as mães se dedicam à vida delas. Elas não têm tempo de trabalhar. A demanda é muito grande. Quanto tempo que Mariana... O que a Letícia faz? Tem que levar na terapia. É uma questão lógica. É óbvia. Você trabalha, né, Tatiana? Também, né? Não. Eu trabalho vivo em casa. em prol da Letícia. Eu trabalho em casa. Ela trabalha. Ela trabalha para casa, trabalha com a Letícia. Uma carteira assinada pelo Estado, né? Exatamente. E garantia de um direito para quem cuida da pessoa com deficiência. Porque é um absurdo a sociedade pensar que ela não tem que cuidar. Quando eu defendo isso, eu recebo inúmeras reclamações. É um absurdo, você está querendo aumentar imposto? Não, eu tô querendo acabar com os penduricalhos que existem. Bolsa não sei o quê, auxílio isso, auxílio gasolina, auxílio político mentiroso, isso tudo tem. Auxílio gravata. Auxílio bolsa, a gente quer, e não é discurso populista, nada, isso eu estudo, isso é técnica. Em 2019, eu tive a oportunidade de apresentar no Senado Federal um projeto de lei para essa desvinculação. Eu consegui convencer senadores. Todos os senadores entenderam. O Romário foi um que, mas a minha filha vai ter direito? Vai ter direito, sim, que é dela. Eu não estou perguntando se ela é filha do senador Romário. É porque é para a dignidade dela. Agora, se ela quiser trabalhar, porque nós também temos que lutar para aqueles que conseguem trabalhar, trabalharem. Mas e aqueles que não conseguem trabalhar? Que é a maioria. Né? Não são todas as pessoas com deficiência que estão aí na rede social, fazendo vídeo, fazendo live. Então, nós temos que falar dos 2 lados. Então, eu defendo essa desvinculação da renda per capita por um motivo de justiça. Para a gente garantir a justiça para essas famílias. Para essa mãe que largou tudo na vida dela, ela poder fazer um trabalho de casa, ela poder fazer um artesanato, ela poder viver. E a garantia também da pensão por morte assistencial. Faleceu o beneficiário, que essa mãe tenha garantia para ela. É fundamental. Porque essa mãe, ela largou tudo. Às vezes, ela nem pensou em recolher com o INSS. Porque, infelizmente, também a mídia que deveria informar, muitos informam errado. Esses dias mesmo eu estava escutando o rádio, indo para casa, tava lá, você quer aposentar pelo LOAS? Não, você não aposenta pelo LOAS, porque não é aposentadoria. Aquilo é um benefício assistencial provisório. Enquanto você estiver dentro dos critérios, você vai ter ele. Se você não tiver, você vai perder. Perfeito. Aí muita gente acha que é uma aposentadoria. Várias pessoas eu recebo. Doutora, eu posso aposentar pelo LOAS? Querida, infelizmente O meu filho pode receber aposentadoria? Meu filho é aposentado pelo LOAS. Quando ele faleceu, você é dependente dele? Infelizmente, não. Existem projetos de leis nesse sentido na Câmara. Só que o que eu tenho visto? Também é objeto de estudo, que passa nesse ano. Se Deus quiser, ano que vem, eu vou voltar para o meu mestrado para apresentar a minha tese e mostrar que tem fundamento. Não é algo que eu estou tirando da minha cabecinha. É algo realmente que tem dados. É um trabalho de pesquisa. Um trabalho de pesquisa. Tem indicação de fonte de recurso. Tem um monte de coisa que dá para fazer.
Só que a única coisa que falha é a falta de vontade política para o negócio fazer. A falta de vontade de defender de verdade. Não há interesse. Não há interesse. Esse ano de eleição, você vai ver um monte de gente Nossa sentado. Senhora, eu ia falar isso agora. Aqui, eu recebi uma mensagem da minha mãe me mandou mensagem, falou assim, olha aqui, Michele, a mensagem que eu recebi. Aí tá lá, esse ano abriu a caça ao pobre, abaça o pobre, caça a não sei o quê, pra tirar foto. Mas aí, esse ano, é o ano da caça às famílias de pessoas com deficiência. Você vai ver um monte de pendurado com blusinha, inclua, respeite. Mas no tempo que tiveram lá, não incluíram, não respeitaram. Será que nos 3 anos que antecederam, só agora, no ano da eleição, que começaram a pensar que os problemas estão todos os dias na casa dessas famílias? Então, existe... E sem mudar o endereço, né? Sem mudar o endereço. E a cara de Fácil pau achar. é tão grande, você pode, inclusive, pesquisar trazer aqui... E você me chama que eu vou trazer um óleo de peroba. Que é pra passar no rosto, que eu fico impressionada. Ô, Marcos, anota esse aí pra gente, viu? E é por minha conta. Já tive 2 que já mandaram mensagem aqui perguntando exatamente como se tinha meu apoio, né? Não, aí agora tá fazendo... O negócio Tinha também passado, é os tinha, links. né? Os links. Gostaria de saber... Hoje eu recebi num grupo, eu apago. O grupo meu, eu apago. O grupo meu grupo, minhas regras. Aí recebe lá... Gostaria de mandar um link no seu grupo? É para pesquisa. Eu falo, é mesmo? Me mostra aí onde é a banca, qual faculdade, que eu vou lá assistir sua tese. Eu perguntei para uma hoje. Não tem tese nenhuma, é o político que tá lá montando banco, querendo saber quais são as necessidades da mãe. Uai, mas você é político, plano você de não sabe? trabalho, tem que apresentar o plano de trabalho, então... Pois é, mas Vou plano inserir. de trabalho de cara de pau. Cara de pau. Ponto. Verdade. Michele, vamos falar um pouquinho sobre o autismo fora do Brasil? Como que lá fora é visto o autismo? Como que é o trabalho da sociedade, dos pais, do governo? O que você tem visto lá fora? Então, o que eu tenho visto e acompanho muito Portugal, né? Inclusive, eu fui chamada para uma jornada fora, mas eu não consegui ir. Então, vários colegas que são representantes de pauta, são advogados, participaram. Inclusive, meu pai é português. Lá, eles têm benefícios para garantia. Lá tem acesso a diagnóstico. Nos Estados Unidos, pesquisa o tempo inteiro. Aqui, esse incentivo à pesquisa, ele não é, sabe? Parece que não é habitual. As pessoas não têm interesse em conhecimento. Estou falando da classe que tem que pesquisar. Né? Nós também temos que trabalhar com a classe médica. Lá fora, a galera está muito especializada. Aqui são mas tem incentivo, né, das universidades, para as universidades. Lá fora tem incentivo para colégio, para faculdade. Deixar de pagar determinado imposto para garantir uma educação inclusiva que presta, sabe? Que funciona de verdade. Aqui não. Aí o que acontece? A escola tem uma lei, a escola recebe essa lei, não tem, ela alega que ela não tem recurso e ela tem que cumprir a lei. Mas ela não tem nenhum incentivo. Então, eu também trabalho para que essa escola não pague o imposto, tenha um acesso a um benefício fiscal, né? Para garantir uma inclusão de verdade. Uma contrapartida. E lá fora, isso acontece com naturalidade. Tudo que a gente fala aqui é complicador. Você vai apresentar um projeto, isenção, o que é isso? Não, aí se você tem isenção, você vai deixar de ganhar. Mas esquecem que tem um monte de isenção, e eu não estou criticando aqui igreja, não, tá? Vou lembrar um exemplo. Lá em 2020, teve o auxílio emergencial. Precisou de prorrogar esse auxílio, porque nós tivemos um período pandêmico, assim, enorme, né? E foi discutida essa possibilidade da prorrogação. Aí, o que as pessoas que estavam determinando as leis ali falavam? Não, nós não vamos incentivar isso, nós não vamos prorrogar, porque vai gastar mais dinheiro. Mas, no mesmo ano, no mesmo mês, teve um incentivo, né? Teve ali uma isenção de impostos para a igreja. E quero que ninguém entenda que eu estou criticando a igreja. Eu só estou falando 2 pesos, 2 medidas. Se vai para um, vai para outro. Então, se não tem recurso para garantir um benefício assistencial tão importante naquela época, pra também vida, né? Não tem que dar isenção para a igreja. Você está entendendo? Então, aqui, lamentavelmente, as prioridades são invertidas, diferente de lá fora. Que eu acho que todo mundo devia passar uma temporada fora, entender realmente o que está acontecendo, para trazer para cá e aplicar. Mas não sei se é preguiça, se é má vontade, se é falta de compromisso mesmo.
Porque as coisas não acontecem. Olha, eu vou te contar um testemunho. Eu estive no Japão e com um grupo de amigos, né? E por coincidência nós deparamos com uma atividade voltada para o autismo. O que eu vi de interessante ali? As pessoas que tinham carro de luxo colocaram os carros ao redor do evento. Então tinha Ferrari, Porsche, os carros assim maravilhosos, assim, para chamar a atenção do público, para o público chegar até eles. Aí tinha jogo de luzes na torre, uma torre alta do Japão, eu esqueci até o nome agora, eu ia trazer até a foto para a gente poder postar aqui, mas eu vou postar no outro momento, né? E cada pessoa que chegava nesse evento ganhava um vidrozinho com uma vela. Em determinada hora, todo mundo ia acender aquela vela. Isso é uma coisa maravilhosa. E a gente tava na noite, nós ficamos, vamos ficar nesse evento? Vamos ficar, poder participar. Aí tinha um som ligado, músicas, artistas apresentando. E foi uma coisa assim maravilhosa, sabe? E eu senti falta disso aqui no Brasil, que eu nunca vi. Pra falar a verdade, o primeiro evento que eu vou presenciar, praticamente, é do dia 7 de abril. Que é o trabalho da CAP, né? Como é que chama? CADA. Da comissão. Daqui a pouco você vai falar sobre ela. Né? Eu nunca vi um evento desse aqui no Brasil. Né? Pelo menos de um grande porte. Eu acho que a gente precisava ter. Né? Pelo menos para conscientizar as pessoas, falar um pouquinho do que é, conceituar, né? Desmistificar. Né? A próxima pergunta é exatamente sobre isso. Né? O que o autista dentro da escola, no processo de inclusão, ele sofre dentro dessa escola, quando ele está chegando, porque sai do ambiente familiar. E está indo agora para um ambiente totalmente diferente do que está acostumado. Deixa eu falar, tô igual a escola, deixa eu falar. Fala, Tatiana. Antes de entrar da inclusão da escola, você está falando de lá fora, né, eu e Denise conhecemos em comum a Letícia, amiga nossa, mãe do Miguel, que é autista. Ela foi para fora em busca de tratamento pro filho. E ela foi tá para assim, Portugal. Pra Portugal, e ela me liga e fala, Tati, vem para cá. Portugal é referência, então? Referência. É uma Ela fala, referência. ela fala assim, o Miguel é outro nível de vida. O Miguel tem um suporte em tudo. Inclusive a mãe, Letícia, tem um suporte muito bom. É um auxílio. Inclusive uma rede de apoio. O Miguel teve situações de colapso, né, emocional. A Letícia teve o suporte necessário, porque a mãe sofre muito nessa situação. Tem toda essa acolhida para a família lá também, muito interessante. E dentro da escola, assim, não é incomparável com o que a gente vive aqui com o que eles vivem lá na escola. Não, Tem é outra toda uma realidade. estrutura, Outra realidade. As pessoas lá acolhem. Elas têm ali uma disciplina mesmo de entender que elas têm a obrigação. Não estou fazendo favor pro meu vizinho, conversando com outro vizinho, falando que ele tá sem noção. Eu tenho a obrigação de fazer. Michele, você tem certeza que esse povo acolhe mesmo? Não tenho certeza. Lá os pais de outros filhos estão acolhendo também. Não, se eu tô falando fora... Não, aqui. Tá. Aqui não. Na escola. Aí eu tô falando lá. Lá eles têm um senso de responsabilidade muito grande, que é trabalhado também na escola. Essa criança, ela acolhe, ela cuida da outra criança. Aqui não. Infelizmente, não. Nós temos que mudar muita coisa. Nós já vimos o processo de inclusão da criança estar na mesma sala com outras crianças. Os pais chegaram para a diretoria e reclamar: meu filho está tendo um comportamento de outra criança. Né? Não pode ficar na mesma sala. Né? E isso acontece mesmo? Nossa, e como? De repetir esse comportamento? Nossa, eu falo assim, sendo muito realista com você. A inclusão, né? Vamos falar assim, da inclusão. Quando a criança está na educação infantil, é tudo lindo. Essa é a nossa realidade de famílias autistas. É tudo lindo. Quando ele vai ali para o fundamental, para o primeiro ano, que começa a realidade. Tá? Eu baseio por mim e por centenas de famílias que eu conheço. Chegando-se ao ponto da falta de preparo, tá? Eu falo de profissionais de tudo, doutora Michele, até minha advogada nesse caso. Minha filha, em 2013, né, Denise? Letícia sofreu agressão da auxiliar que cuidava dela. De apoio. Toda a pessoa com deficiência, ela tem, na escola municipal, né, não sei como é que é na estadual, ela tem direito, vamos dizer assim, a um acompanhante, a gente chama auxiliar de apoio. E essa auxiliar agrediu fisicamente Letícia.
E por Letícia ser não verbal, eu demorei 2 meses para descobrir que Letícia estava sendo agredida. Ela indo para as terapias, a pessoa falou, mãe, tá acontecendo alguma coisa, né? Letícia com um comportamento, chegava perto dela, ela tremia toda de medo. E eu falo, né, não vou citar que foi uma história Detalhes, longa, né? São detalhes bem chocantes. Mas que chegamos a uma conclusão, fomos chamar essa moça para conversar, onde ela confessou realmente. Ela falou assim, olha, não tenho obrigação nenhuma com a sua filha. Não gosto dela, sou aqui, pessoa obrigada. Né? E ela está foragida, tá? Ainda não foi presa. O mais chocante é isso, né? Acho que se fosse em outro país, já tinha resolvido há muito tempo. Com certeza. Né? Essa mulher ainda está foragida. Então, assim, a gente sofreu muito com isso. Muito. Né? Eu tive, assim... vamos falar assim, no outro preparo. Eu cheguei, me orientar, vai chamar a polícia. Eu não fui bem atendida, muito sincera. Até a Denise chegar, eu falei, o que a pessoa conhecia, né? Denise falou, não, eu vou te acompanhar. Aí, se nós somos na delegacia, que era da doutora Danúbia, né? Da pessoa com deficiência. Aí mudou tudo. Porque de início eles questionam, tipo assim, como é que você sabe? Como é que você pode provar? Ela não fala. Eu fui atendida dessa forma. Como na delegacia comum. Na delegacia, né? como se eu tivesse ali inventando, tipo assim, eu tô tirando isso da minha cabeça. Sabe? Absurdo, Por isso que existem as delegacias especializadas. Para aquelas pessoas ali entendem do caso. É o primeiro momento de acolhimento, né? E tem que ser acolhida, né? Sim. Infelizmente, aqui a delegacia, apesar da gente ter uma delegada, né, que entende, a gente ainda precisa de formar ali, né, todo o corpo que atende nessa delegacia. Isso que eu ia falar, na verdade, já era delegacia especializada, mas quem teve esse comportamento comigo foi o primeiro policial que atendeu. Sim. Ele teve esse, né? Acho que você estava até comigo também. Você policial civil. Polícia Civil. Né? Eles foram bem grossos comigo nesse ponto, tipo, me questionando, como se eu realmente não estava inventando aqui de onde que eu tirei aquilo. Até a delegada nos atender, aí foi outro nível. Você passou a situação inicial, não? Sim. Você não passou a situação inicial de abordagem desse policial, não? Tinha que ter passado para ela. Não, o desespero era tanto... Essa questão, ela acontece todos os dias. Porque é uma pessoa que não está preparada. Não, quando acontece isso, a primeira coisa que eu falo é, vai na delegacia especializada. Aí, o que eu comecei a identificar? O primeiro atendimento estava terrível. Eu identifiquei quem é o policial. Eu tive lá. Eu marquei uma reunião, marquei com a delegada. Antes era, não é, agora é outra delegada. E agora é só da mulher. Estava continuando... não atendendo e acolhendo essas famílias. Eu falei, olha, a gente pode fazer uma denúncia com essa pessoa que está aqui, que é servidor público e que tem o dever de acolher. A gente precisa criar protocolos para seguir. Eu sou polícia. A polícia vai seguir protocolo. Perfeito. Sou juiz, eu vou seguir protocolo. Todo mundo segue protocolo, não tem? Então, nós vamos criar um protocolo. Hoje existe um protocolo do CNJ para atendimento de processos de autismo. Então, qualquer problema que existe aqui, de algum processo nosso, a gente chama esse protocolo e fala que, aqui nessa página tem isso aqui. Então, vamos atender, vamos ter a prioridade. Então, a gente precisa de protocolo, principalmente para essas pessoas que, olha, eu tenho determinado protocolo, então vamos criar o protocolo. E vamos deixar bem claro que são todos os policiais também. Não, né? claro que não. Nós estando falando... Talvez aquele estava no dia ruim dele ali... mas aí o problema dele fica na casa dele, ele não tem que ficar descontando. Perfeito, também né? acho. Não tem que descontar em ninguém. Foi uma situação Michele, muito... então me fala uma coisa aqui. A tecnologia de hoje pode ajudar? Pode ajudar muito. Como que ela pode te ajudar? E tem muitos... hoje existem aplicativos, né, que podem trazer os sinais, não vão dar diagnóstico. Eu estou, inclusive, recebendo muitas mensagens nas redes sociais de pessoas que estão apresentando aplicativo para diagnóstico. É perigoso. Isso é um perigo. Mas é um sinal. Tipo, você pode entrar ali, verificar os sinais, ir no médico especialista para entender, não ficar focado ali, né, naquele aplicativo. Mas, claro, existem aplicativos de informação, de alerta, né? Até para comunicacionais, Isso. né? A criança que tem dificuldade da comunicação verbal, ela anda com um tablet e ela sinaliza nas figuras o que ela está querendo comunicar. Eu acho que eu já vi isso. No projeto Circuito comunicação Inclusão. Sim, é a tecnologia assistiva. Exatamente. É um direito da pessoa com deficiência. Então, se essa é a forma dela se comunicar, ela vai ter direito. Pois é, mas é um material caro, né? É um material caro, mas deve ser garantido pelo Estado ou pelo município. Já é ou ainda não vai ser? Deve ser garantido. Já está na lei. Agora, se a família não buscar a exigência dessa lei, aí vai levando barrigada. Tem uma criança que precisa se comunicar
com esse tablet, com essa ferramenta, né? Que é uma ferramenta É um aplicativo. que vai garantir a acessibilidade, vai garantir que essa pessoa se comunique. Se ela não tem e se a família não questiona, a escola fica caladinha lá. E eu não vou falar, não, porque se eu pedir, vai tirar o recurso que manda aqui pra minha caixa lá, e caixa escolar, eu não vou comprar. Então, o que a família tem que fazer? O primeiro passo é questionar. Olha, eu tenho direito, meu filho se comunica desta forma, a lei me garante. Pois é, vai fazer isso por escrito, né? Fazer Pra oficializar a coisa, né? tudo por escrito. Não existe esse negócio de, conversei com a diretora. Conversou com a diretora Que de dia, que forma, hora? como, protocolo, Quando, pra, inclusive, se for necessário judicializar e questionar, ter ali uma prova de que você tentou de todas as formas, mas a única forma para pacificar esse conflito é o judiciário. E tem muita procura, não tem? Muita procura. Hoje nós temos defensoria especializada, hoje nós temos delegacia especializada, promotoria especializada. Então, se tem algo errado, o primeiro passo é buscar. Ai, doutora, mas eu cheguei lá na defensoria e não fui atendido. Gente, infelizmente, existem muitos processos. A gente também tem que enfrentar esses desafios da burocracia. Não são todos os lugares que a defensoria tá. Eu defendo que a defensoria esteja em todas as comarcas de Minas Gerais. Aí a gente fez uma discussão nesse sentido. O que acontece? Aí o Estado fala, nós não temos recurso para pagar defensor. Uai, então tira algum recurso de algum lugar que vocês não estão utilizando para alguma coisa realmente de entrega social e apresenta essa entrega social para garantir o acesso à justiça. Entendi. Doutora Denise, tem uma pergunta aqui que fizeram com que eu anotasse aqui para poder perguntar, tá? Vamos lá. Quais são os desafios enfrentados por adultos autistas em termos de moradia, emprego e independência? Aí a doutora Michele pode ficar à vontade para completar também. Hoje, inclusive, eu falei, eu estive em um evento e um autista adulto falou exatamente das dificuldades dele conseguir um emprego, esse acesso ao trabalho. Então, hoje nós temos muitas, assim, as empresas sabem que precisam cumprir a lei de cotas e agora, muitas vezes, eles querem pessoas que tenham características e que tenham conhecimento amplo já daquela... Eles trazem um perfil para aquela pessoa. Né? Então, assim, até foi usado isso, quer uma pessoa que seja cega, mas que não aparenta ser cega. É alguma coisa tão estranha, né? E o autista, a gente está falando do autista, né? O autista, a gente tem aí os 3 níveis de suporte. O autista que não tem comprometimento intelectual, ele tem uma facilidade maior para ter acesso ao mercado de trabalho. A gente vê muitos autistas com um desenvolvimento muito grande da habilidade de tecnologia da informação, né, que são profissionais, inclusive, requisitados no mercado. Então, são pessoas que, se ele tem acesso a determinada vaga, ele vai se desenvolver desde que sejam respeitadas as características dele. Então, ele como autista, ele pode demandar um ambiente que não tenha som alto, que ele esteja confortável naquele ambiente, para evitar situações de desconforto que vai comprometer o trabalho. E é ele que vai falar isso para a empresa. E qual que é o melhor ambiente para ir? Aí vai depender de cada pessoa. É exatamente da mesma forma que a gente. Quando eu comecei a trabalhar, no primeiro dia de trabalho, na hora que eu tive vontade de ir ao banheiro, eu tentei segurar ao máximo, porque eu não sabia se eu podia ir ao banheiro a qualquer hora, onde que era o banheiro. Depois, quando eu comecei a trabalhar com recursos humanos, eu implantei nas empresas, sempre as empresas que eu ia, o padrinho
da pessoa. Então, a pessoa chegava no emprego no primeiro dia, ele tem um padrinho, uma madrinha, para orientá-lo em algumas situações, horário de lanche, tudo isso. A mesma coisa é com a pessoa com deficiência ou autista. Ele é o lugar melhor de se trabalhar, onde a pessoa tem aí o respeito à ergonomia, por exemplo, se a cadeira está confortável, se não é uma cadeira que balance, é a mesma coisa para a gente. Só que cada um tem demanda uma necessidade, e para algumas pessoas isso pode se tornar tornar aquele ambiente aversivo para ele. E até mesmo essa situação de... Talvez seria agressivo. Agressivo, exato. Que aí ele não consegue produzir. Mas se ele tiver num ambiente amigo, né? Isso. Se ele tiver num ambiente amigável, não só do conforto de espaço, mas também que as pessoas sejam amigáveis a ele, ele vai se desenvolver. É para todos nós, mesma coisa. Quer completar? Não, acho que a Denise abordou bem o tema, né? E as residências inclusivas, que você mesmo mencionou, elas são um direito, né? Mas, infelizmente, não são para todas as pessoas. É para a pessoa em vulnerabilidade, que ali já não tem um núcleo familiar consolidado, né? Mas elas têm que ser acolhidas. Inclusive, essa residência inclusiva é uma garantia na legislação. E o recurso vem do SUAS. Então, existem residências inclusivas através dos serviços de assistência social. Existe a fiscalização? Deveria existir. O MP fiscaliza? Deveria fiscalizar, né? Mas as denúncias, eu acho que o fluxo da denúncia, onde está chegando essas denúncias, que é o problema. Porque nós precisamos dar um retorno para as famílias, né? Chega o problema. Qual é o fluxo? Tem que resolver o problema imediatamente. Às vezes, essa pessoa, ela está sem acolhimento, então nós temos que chamar e buscar uma residência inclusiva imediata. Mas, infelizmente, o fluxo e a burocracia ainda é muito grande, principalmente para as famílias chegarem em quem vai garantir essa residência inclusiva. Entendi. Doutora Denise, quais são os desafios enfrentados por adultos autistas? Em termos de... Eu já acabei de perguntar, né? Sobre questão, mas o adulto mesmo. Mas isso... As pessoas, às vezes, acham ainda... Até porque o adulto, hoje em dia, o adulto autista, ele vem de um diagnóstico tardio. Ele não foi considerado como autista na infância. Então, agora, ele tem o alívio dele mesmo entender o que é o autismo, porque antes não era falado sobre isso. E na ausência da família dele? O falecimento dos pais, dos irmãos, não tem irmãos. Ele consegue ter sobreviver nesse mundo, assim? Olha, digamos, a gente apoio, sabe, né? Que tem muitas pessoas, aí a gente fala, muitas pessoas em situação de rua, que por quê? Porque perderam o cuidador de referência, o cuidador principal, e a família, né, a família como um todo não acolhe essa pessoa, e essa pessoa vai para a rua. Muitas pessoas em situação de rua são pessoas ou com transtorno mental, autistas, deficiência intelectual severa, e depois eles entram num ciclo de muito sofrimento, e eles são muito vulneráveis. Então, é um ciclo que eu retomo, é muito perverso. Imagina, se já é difícil ele, com acolhimento, tendo a mãe ali nessa acolhida e preservando de situações que são barreiras que a gente cita, né, para a pessoa com deficiência. Imagina essa pessoa na rua, sem condição de ter um cuidado. Isso a gente está falando de pessoas que demandam cuidados 24 horas por dia. Agora, tem pessoas, obviamente, a grande maioria são pessoas capazes de ter um emprego, de ter o trabalho, de se autossustentarem.
E o autista adulto que a gente estava falando vem de um diagnóstico tardio, muitas vezes agora, porque há pouco é que veio essa situação de se conhecer o autista, e ele sente esse alívio, ele consegue entender o porquê que ele tinha, às vezes, até dificuldade de se alimentar, ele tinha preferências alimentares que a família obrigava ele a comer, ele tinha ânsia de vômito, essas coisas todas. A textura da roupa, por que ele gostava de ficar mais quieto em uma festa, e ele era tido como um menino tímido, e era incentivado, era violentado por uma convivência social que não era amigável para ele, né? Então, esse adulto, ele consegue entender e fazer a defesa dos direitos dele. Isso está acontecendo. Nós vamos entrar em direitos aqui agora, né? Mas antes eu vou falar do nosso artista, o autista. Como é que ele chama mesmo? O Hernani? O Hernani. O Hernani, você está convidado para bater papo com a gente aqui, viu? Ele queria ter vindo, mas a agenda do Hernani tá bem cheia. Mas ele falou que não vai faltar oportunidade. Olha só para vocês verem. O Hernani está escrevendo um livro. Hernani Alves. Denise conhece ele melhor do que eu. Hernani Alves, ele é cineasta. Cineasta. Ele é ator. Ele é escritor, excelente escritor. Também excelente. Ele já, me parece que o Hernani deve estar no 3º, 4º livro já. E a Mariana, ele fez um personagem que é Fernando, e minha filha fala que ele é o Fernando. Ficou marcado o personagem do filme dele. O Hernani é uma pessoa que é um autista. Ele já teve o diagnóstico desde criança, de um certo tempo. Ele é novinho, mas assim, ele sofreu muito até saber o que era autista, né? Então é uma situação que seria ótimo o Hernani estar aqui. Eu estive com ele num evento no Shopping Boulevard, antes de contei, né, Tatiana? Sim. Eu conheci, tive o prazer de conhecer. Tá. Nós vamos trazer ele aqui, você vai intermediar isso pra gente, viu? Pode deixar. Depois de abril, porque Hernani, a agenda dele de abril já está completamente fechada. Que bom. Tatiana, você tem vaga de estacionamento exclusivo? Sim, hoje eu tenho. Vamos falar dos direitos agora? Vamos, com certeza. Direitos adquiridos. Quais são os direitos hoje adquiridos? Primeiro, as pessoas têm que saber quais são as leis que garantem os direitos das pessoas autistas. As pessoas autistas são consideradas pessoas com deficiência para todos os fins legais, é o que diz a Lei Berenice Piana. A Lei Berenice Piana é a Lei 12.764 de 2012 e ela tem só 8 artigos, então é fácil demais da pessoa decorar. É bem completo. Bem completo. E como é pessoa autista, é pessoa com deficiência, ela também tem que conhecer a Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei que traz todos os direitos da pessoa com deficiência. Então, lá tem educação, temos aí a isenção de impostos. Inclusive, eu falei essa semana para a Rede Record sobre a burocracia enfrentada para as famílias, para receber essa isenção. É uma luta, aí tem que entrar no processo para pedir alvará, para vender carro. É uma complicação danada. Tudo para dificultar, nada para facilitar. E na fila do supermercado, de prioridade, tem direito? Tem prioridade em serviço público, em serviço privado. Nós temos a educação, né? A Tati falou aqui muito bem. A pessoa autista, ela tem direito ao professor de apoio, que é um profissional que vai cuidar da parte pedagógica e da parte das atividades básicas da vida diária. Ela tem direito a um currículo adaptado, a um material adaptado. E lembrando que essa lei também garante para o autista adulto direitos na faculdade, em curso técnico, tudo tem que ser adaptado. Enem, prova da OAB. Eu gosto de trazer esse exemplo muito importante aqui, que a gente conseguiu uma prova adaptada para o Henrique, que é filho da Isabel, né, da Asa Teia. E a OAB, pensa bem, garantidora dos direitos, da cidadania, não tinha concedido para ele o direito de fazer uma prova com mais tempo, com apoio. E aí a gente conseguiu, através de um relatório nosso, solicitando esse apoio. E hoje ele é um advogado autista. Nós temos aí saúde, prioridade,
na vacinação. Nós conseguimos também trazer a prioridade, a aplicação da lei na vacinação da Covid para as pessoas com deficiência. Isso foi uma luta nossa. Ninguém queria apresentar essa demanda. Eu fui lá e apresentei e consegui que as pessoas com deficiência, pessoas autistas, tivessem a prioridade na vacinação. Nós temos a garantia do estacionamento prioritário, que nós também lutamos, né, Denise? Uma luta, né, de trabalho, para que as pessoas autistas tivessem a garantia do estacionamento reservado para eles. Nós temos aí a garantia das viagens municipais, intermunicipais, entre estados, que é garantido. Ou meia passagem? Aí tem o reservado, né, no ônibus, Então, para outra gratuito cidade. desde que haja a vaga, né? As reservas de 2%. E tem a condição de renda também, É, né? e O tem corte de renda. o corte de renda, que também eu acho inadequado, devia ser para todo mundo. Chegou lá, conseguiu, é um direito. Deixa eu ver o que mais. Aí nós temos aqui 127 artigos, e quem quiser receber o meu Vadimecum, que eu fiz com todo carinho, que eu fiz a legislação, eu fiz um compilado de leis sobre os direitos da pessoa com deficiência para que a pessoa imprimisse e levasse na bolsa para garantir o seu direito. Eu fiquei muito feliz, estou falando dele essa semana, porque eu estive em Corinto e eu fui fazer uma reunião com as mães de autistas, aí elas vieram com um livrinho lá, todo impresso, e garantir o direito e conhecer o direito é o primeiro passo para a gente fazer essa realmente a aplicação da lei acontecer. Aí nós temos... E essa lei contempla os pais também? Contempla o acompanhante, prioridade também, né? Só o artigo 9º diz que a pessoa com deficiência também tem direito à restituição do imposto de renda de maneira prioritária. Essa questão ela só afeta ao autista. E a pessoa com deficiência não amplia para os pais, o que é um erro, né? E existe também um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados para garantir essa isenção, que também é uma maneira de fazer justiça para os pais, né? Que gastam tanto, tendo essa restituição seria importante. Garantia de saúde, o cuidar, tá lá. Cuidar de quem cuida, né? O trabalho de psicologia no posto de saúde. Ele deve, né, acontecer e ser oferecido para a pessoa com deficiência e para o seu cuidador, o seu responsável. Ah, tá acontecendo? Se não tá acontecendo, temos que ver por que não está acontecendo. Nós temos que reclamar, ouvidoria. Existem meios para questionar isso. Deixa eu ver aqui. Saúde, educação, assistência social, que lá diz que a pessoa com deficiência, a pessoa autista, estiver dentro do critério de renda, terá direito a um salário mínimo para garantir, né, a sobrevivência dela. É o que a gente estava discutindo. Direito ao trabalho. Direito ao trabalho digno, da forma que essa pessoa consegue, adaptada para ela, do jeito que ela conseguir fazer o trabalho. Então, tem que fazer ali uma avaliação bem importante para esse funcionário com deficiência ter os resultados, né? Que ele vai dar resultado. Infelizmente, a gente tem muitas empresas que burlam a cota. E aí, vou além do exemplo da Denise, eu já recebi mensagem de empresa falando comigo, não tem uma pessoa com menos deficiência aí para você me indicar? Não, querida, eu não conheço uma pessoa com menos deficiência. E aí você já está sendo uma pessoa... preconceituosa. Uma pessoa preconceituosa, achando que aquela pessoa não vai conseguir fazer o trabalho. É só para cumprir a vaga e pronto. Com medo de cota. pagar multa. Porque descumprir cota hoje, você paga multa. É isso que eu vou te perguntar agora. Quais são as punições para quem descumpre essa lei? Empresas acima de 100 funcionários devem cumprir a cota. Se elas não cumprirem hoje, elas têm a consequência. E o Ministério Público do Trabalho, e aqui em Minas Gerais a gente tem que falar do trabalho da doutora Patrícia Siqueira, que ela realmente pratica o discurso dela, ela fala que fiscaliza e fiscaliza de verdade, e tem a função institucional de fazer e faz. E é educativo, né? Primeiro, ela não sai multando, simplesmente. Ela vai lá e chama a empresa, conversa. Olha, empresa querida, você não está fazendo a coisa certa. Faz o trabalho de conciliação. Isso, né? ela apresenta conversa, projetos. Ela apresenta as formas de resolver. Se não resolver, aí vira um problema. Porque aí de Patrícia fofa, vai Patrícia fiscalizadora. E o negócio resolve, né? Ela apresenta, sim. Inclusive, esse fórum que a Denise teve hoje, de apresentação de resultados e de enfrentar problemas e desafios. Então, é maravilhoso esse trabalho que nós temos no Ministério Público do Trabalho aqui.
O que mais que nós temos, hein, Denise? Lazer. As pessoas com deficiência têm direito ao lazer, têm direito a ir em parque, teatro, cinema. Elas têm direito de estar em todos os espaços. A meia entrada, né? A meia entrada, que a Lei 12.933 garantiu para a pessoa com deficiência e para o seu responsável, né? Se ele precisar, ele vai. Uma coisa que é vinculada à BPC também, que eu questiono isso. A lei, ela não fala dessa vinculação. E quando a lei não é trabalhada de forma adequada por pessoas que conhecem realmente a realidade, aí eles criam regulamentos próprios. Aí a lei 12.933 fala que é direito. Aí vem um decreto, um maldito de um decreto do Estado, porque a lei deixou brecha. Aí fala, olha, nós agora criamos critérios aqui para selecionar quem vai ter direito. Aí seleciona. Se você não apresentar a sua carteirinha e o seu BPC, você não vai ter direito. Então, para mim, é um critério totalmente inconstitucional, mas que, infelizmente, a preguiça e a falta de vontade ainda não fizeram essa mudança acontecer. Né? Então, existem leis maravilhosas. Mas aquelas leis que não são maravilhosas, que tem que realmente mudar algo, a gente deixa brecha para que os estados e os municípios cumpram da forma que eles entendem. Aí eu vou dar um exemplo. O artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, que é motivo de muitas críticas, eu critico muito a parte do apoio. Lá diz que a pessoa com deficiência ela tem direito a um apoio escolar. Beleza. Quem é esse apoio escolar? O Estado de Minas Gerais diz que o apoio escolar é aquele que vai trabalhar com as questões pedagógicas, que tem formação específica. O município de Belo Horizonte, que é o que a Tati falou, olha, minha criança tem direito, mas o apoio que a prefeitura hoje impõe é o apoio para as atividades básicas da vida diária. E aí, quando a gente pede um apoio pedagógico, que é para garantir que a educação aconteça de verdade, não tem profissional. E aí, nós temos uma solução que eu também apresentarei no seminário. Estou trazendo muita coisa em off aqui para você, tá vendo, né? Aí, ó, de primeira mão, nós vamos apresentar a possibilidade de uma criação da profissão do apoio. Que seja qualificado, que seja um profissional que está ali, que existe no mundo. Por quê? O que é o problema hoje? A filha da Tati tem um apoio. Aí ela tem uma rotina e ela criou uma identidade, ela confia naquele apoio. Só que é um apoio que é contratado, que é um apoio terceirizado. Então sem qualquer pessoa sem preparo. E a gente, aí quais são as justificativas? Que também não é algo que tá tirando da minha cabeça, não, objeto de estudo. As justificativas dos municípios não, esse apoio aí é qualquer pessoa mesmo, porque a lei ela não fala qual apoio que eu tenho que ser. Então, eu vou garantir somente naquele período o profissional que eu tenho mais barato. Então, eu contrato estagiário, eu contrato qualquer pessoa. Eu vou ali no Cine e coloco, olha, cuidador de idoso e cuidador de pessoa com deficiência. É isso mesmo, a minha filha exatamente. E aí, o que acontece? Assim. Nós não temos o resultado pretendido, que é garantir o acesso à educação de qualidade. Nós não estamos brincando. A pessoa com deficiência, ela não está indo para a escola para socializar, não. Ela também socializa lá. Mas ela socializa em vários outros lugares. Ela está indo lá para aprender. Né? Então, nós temos que aproveitar as potencialidades e cuidar para que esse aprendizado aconteça de verdade. Mas a gente só vai solucionar esse problema porque os municípios e os estados criam jeitinhos, garantindo que nós temos um profissional com profissão. Olha, a profissão de apoio agora existe. Tem tem um valor de remuneração, a pessoa vai fazer ali tem as suas curso, responsabilidades também. Tem as suas responsabilidades, tem uma categoria ali pra gente cobrar. Sim. Porque senão a gente vai continuar do mesmo jeito, ó, enxugando o gelo. Muito bem, doutora Michele, eu queria saber se já existe um projeto, ou se já está acontecendo, com relação ao atendimento da Polícia Militar, caso ocorra um descumprimento dessa lei. Ou seja, o policial militar é chamado até o local. Né? Qual que é a qualificação que ele vai colocar nesse boletim de ocorrência? Né? O policial militar está preparado hoje para receber esse boletim de ocorrência, tratar com esse tipo de situação? Hoje nós temos aí um protocolo que foi de uma lei de 2019, que é um protocolo para informar quem é a pessoa com deficiência, quem é a mulher com deficiência que sofre violência. Nós precisamos de um protocolo e uma legislação como essa
para garantir Tá falando de violência doméstica. Violência deixa doméstica. claro pra quem tá escutando. E aí eu tô só fazendo um paralelo nesta lei que pode ser que ajude na elaboração de outra lei. Sim. Se já existe um protocolo para as vítimas de violência, inclusive eu escrevi um e-book para a Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na OAB, falando sobre mulheres em violência e que são pessoas com deficiência, acompanhando casos de mulheres que chegavam em delegacias e eram violentadas, já tinham saído violentadas de casa, chegava na delegacia e era violentada mais uma vez, porque era aquilo que a Tati falou. Você tem certeza que aconteceu isso? Não, querido, você está aí para me acolher. Então, o que aconteceu? Agora o Estado, ele tem, né? O Estado, através da polícia, ele tem a obrigação de informar ali naquele boletim de ocorrência que é uma mulher com deficiência. Então, não existe hoje, aqui no Estado de Minas Gerais, um protocolo para atendimento, de pessoas com deficiência, tá? De incluir aí pessoas com deficiência nesse boletim. Mas existem, sim, sendo elaborados, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Inclusive, eu levei para o coronel, acho que era Godinho na época. Do DOP. É agora? Godinho? Então, eu levei para que no curso de formação deles, eles entendam a realidade das famílias de pessoas com deficiência. Porque eu recebia também muita demanda sobre essa abordagem, né? Não podemos nem falar a palavra abordagem. Deixa eu o Godinho, meu amigo, pessoal. Me ajuda lá no curso, hein? E aí, o que acontece? Não é essa abordagem, esse tratamento, né? Na hora que chega a pessoa autista, como que você vai lidar? Será que ali existiu ali um crime mesmo? Você está entendendo? Você conhece essa realidade? Então, existe, sim, uma iniciativa provocada por nós, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB, para que, no curso de formação, fosse apresentado para esses alunos que estão chegando agora na academia. Perfeito. Eu acho que isso vai mudar a história, né? E é só através da educação que a gente vai mudar. Só conscientizando, vizinho, briga de vizinho que o menino tá gritando, mas ele não sabe por que o menino tá gritando e não pergunta pro vizinho. Eu, por exemplo, meto a colher em tudo. Então, tem alguém brigando, eu tô lá... Aí teve um que o menino tava brigando muito, aí eu tive que bater na porta, né? A bico. Aí o Vitor, você é bico demais, Michele, pelo amor de Deus. Mas pode ser uma pessoa com deficiência que tá lá, fala, ele me chama de bico. Então... O que acontece? Se a gente não se meter, e já que é obrigação minha, verdade. Eu sou muito legalista mesmo. É obrigação minha, eu vou lá e vou cumprir. Polícia é assim, né? Não tem que cumprir, eu cumpro o meu protocolo. Meu protocolo difícil, né? E meu protocolo e minha missão de vida e propósito é essa. Então, tanto é que a minha missão tá aqui, tatuada na minha pele. Daqui a pouco nós vamos falar. Na minha pele. Porque eles vão achar que alguém te machucou no caminho. Não. Isso aqui é uma tatuagem em homenagem às pessoas com deficiência que eu vou divulgar hoje no meu Instagram mais tarde para todo mundo ver que o meu compromisso tá tatuado na pele. Não é lero-lero de ano de eleição, de anos esporádicos. Deixa bem claro que a doutora Michele não é candidata a nada. Não sou candidata. Agora eu não sou candidata a nada, não. Então, isso é uma mensagem... Tem a pretensão futura? Com certeza. Com certeza, porque... E eu não tenho vergonha nenhuma de te falar isso, sabe por quê? Porque se quantas pessoas boas não se envolverem na política, a gente vai continuar do mesmo jeito. Já tem um número aí para poder votar já? Não pode nem falar isso. As pessoas têm que começar a se envolver com a política. Sim. A gente só faz política pública funcionar com gente comprometida. Não é gente que fala de vez em quando. Olha, eu vou falar de autismo agora no podcast. Não, eu falo de autismo tem 13 anos. Eu falo de autismo, de pessoa com deficiência, porque eu tenho compromisso. Não é algo sabe? É do coração, é de alma. As famílias conhecem. E é algo realmente real. Você sabe o que é interessante nisso, doutora Michele? Porque eu já tive alguns atritos, algumas ONGs no passado, sabe? Eu falava que a ONG ela é montada quando acontecia alguma coisa com a família, principalmente na área de trânsito. Aí, eles ficaram, não é bem assim, não. Eu falei, é assim sim, porque não montou antes? Porque é um trabalho preventivo. Exato. Não é que você está fazendo hoje, o que já faz já no passado, é um trabalho de
de mostrar a realidade, né? Que tem que ser mudada. Já tem trabalhando, já está militando nisso há muito tempo. Não há coisa da agora. Verdade. Não. Né? Exatamente. Isso é muito importante falar. E sem nenhum tipo de interesse político partidário. Isso devia acontecer com todo mundo. Todo mundo Sim. tinha que ter essa vontade. Verdade. E é isso que eu tento transmitir para as pessoas. Transmitir para os meus colegas advogados, para os meus colegas médicos, amigos que eu tenho, né, que estão ali lidando com o público. Gente, é importante você fazer a sua parte. Né? Se a gente não faz a nossa parte, para que a gente vive? É nossa obrigação. O que você está fazendo aqui é muito importante, que é conscientizar as pessoas, fazendo um podcast informativo. Então, você está fazendo sua missão. Eu estou fazendo a minha, a Denise está fazendo a dela, a Tati está fazendo a dela. Todo mundo. E é isso que a gente tem que fazer. Nós vamos falar agora de mais uma missão. Tatiana, fala o dia 7 pra gente. O que vai acontecer? Ai, gente, é um momento muito especial, né? Como a Ana já falou, o Dia Mundial é no dia 2 de abril, né? Que é hoje. Mas nós vamos nos reunir na Praça da Assembleia no dia 7, no domingo. Vai ser uma manhã, assim, maravilhosa. Eu vou pedir a Denise para falar um pouquinho da CADA, que foi ela, né, que me convidou a fazer parte da CADA. Eu pedi que ela explique um pouquinho, né, dessa comissão e eu falo do evento. Tá. A CADA é a Comissão de Associações em Defesa do Autista. Eu faço parte da CADA desde quando ela foi criada. A CADA foi criada a partir de um momento que eram feitos os eventos e houve a ideia de avaliar o resultado daquele evento que foi feito. Não é só simplesmente fazer um evento, né? Então, a gente queria uma continuidade, melhorar exatamente o que estava sabendo se foi alcançado o nosso objetivo e acabou que a gente trabalhando nisso, porque a CADA faz a defesa de políticas públicas para os autistas. E no dia 2 de abril, né, que é o Dia Mundial, nós sempre fazemos no final de semana, no domingo, justamente para ter uma adesão maior, o evento de confraternização, que a Tati vai falar. Mas durante todo o mês, a CADA tem uma agenda para eventos, o mês todo de abril. Depois vocês podem acessar o Instagram da CADA, que já tem ali todos os eventos e vão conforme vão fazendo a inscrição, tem a divulgação da CADA. Importante. Quem vai estar lá? O Rotary Club? Rotary Club marcando presença pelo 2º ano consecutivo. Né? Coincidentemente, eu estou há 2 anos no Rotary também. E eu levei essa bandeira, né? Eu levanto essa bandeira do autismo no Rotary e, assim, eles têm me apoiado muito. O seu clube é o Rotary Club. Novas Gerações. Visto essa camisa com muito Novas orgulho, Gerações. gente. Isso. E esse ano, né, eu convidei, vamos ter outros clubes participando também, o Clube Oeste. Meu clube, viu, gente? Do coração, Belo Horizonte Oeste. Eu convidei também o Clube Barro Preto, o Liberdade, o Santo Agostinho, já está confirmado também. Então, assim, eu estou muito feliz, né? Quanto o número de pessoas, né, Denise, a gente conseguir levar para esse momento, nessa confraternização, né? E as pessoas não imaginam o quanto é importante, eu digo eu como família, a gente vê amigos lá presentes, sabe, né? Eu digo, essa rede é muito importante. E lá a gente vai ter muitas atividades, né? Para as famílias. Este ano a gente vai ter um momento lá de recriação, onde a gente está levando alguns brinquedos, né? Para os meninos, cama elásticas, vamos ter eles amam, né? E lá ficam os clandestinos querendo alugar lá, um absurdo. Eu passei por isso ano passado. E já prevenindo isso, a gente já está alugando. Vamos ter a Associação Mineira do Judô Inclusivo. Eles vão estar lá com a gente, montando o tatame, né? Com os profissionais. A gente vai ter a turma da Visita Encantada. Você lembra, Michelle, ano passado? São pessoas que se fantasiam de personagens. E as crianças estão... Até as mães. A gente acredita mesmo que é os personagens, sabe? Aí eu achei que eu vou de personagem esse ano. Ai, vai ser um prazer. Tô achando. Mulher Maravilha, não? Não. Eu gosto de vestir de super gêmeos. Mas o meu super gêmeo não quer vestir mais Como comigo. é que é? Super poderosa? Super poderosa.
poderosa. Doutora Michele, acaba que ela trabalha tanto nesse dia que não teria nem como ela ir fantasiada, né? Toda a comissão da OAB, né, Michele? Isso, a OAB vai estar lá fazendo atendimento jurídico gratuito para dar informação sobre os direitos do autista. Muito bem. É um evento lindo. Eu espero assim, que Olha, muitas tem duas pessoas... notícias para você, então. Oba, vamos lá. O presidente do Rotary Clube Belo Horizonte Oeste, Paulo Lasmar, garantiu para vocês uma cama elástica. Oh, que maravilha! Muito bom. Agradecemos muito. Nossa, muito bom. E o segundo, que eu e o Marcos, nós somos gestores do Clube 3 Podcast, nós estamos passando para vocês. Estava escondido aqui atrás. Olha! Um pequeno valor para ajudar na outra cama elástica. Você tem entrega? Surpresa no podcast. Meu Deus, que emoção. Por essa não É esperava. um valor pequeno, mas é um valor de obrigada. coração. Obrigada, tá? obrigada Nós mesmo. não temos muito, mas o que nós temos, Nossa, nós conseguimos que bom. passar pra Você um não tem pouquinho. noção, né, da importância. Eu digo assim, não digo o financeiro, não é isso. A gente saber, né, dessa cooperação, né? Eu falo, essa corrente do bem, eu falo que é uma corrente do bem, né? E ver que a gente está conseguindo impactar as pessoas. Isso é muito importante pra gente. Obrigada, viu? De coração. Nada, é um prazer ter vocês aqui. Já encerrando também o nosso podcast de hoje, né? Muito feliz por vocês estarem aqui, conhecer vocês, doutora Obrigada. Denise, doutora Michele, né? A Tati eu já conheço e trabalhamos juntos no Rotary, né? Isso. E o nosso podcast é de portas abertas para vocês, tá? Se tiver novidade no mundo jurídico, vem aqui falar Com pra certeza. gente. No mundo psicológico, mental, da economia, Obrigada. traz aqui pra gente as novidades. Obrigada, né? muito obrigada. Ficamos muito felizes com a presença de vocês hoje aqui. Muito Eu obrigada. gostaria de encerrar com... Alguém quer falar mais alguma coisa? Uma mensagem para a Não, turma? só agradecer mesmo, né, essa oportunidade. Parabéns aí pelo programa, né, pelo podcast, que é um dos podcasts que tá falando de inclusão, não são todos. E deixar minha mensagem, que a inclusão vire rotina, que é o que a gente permanece lutando. Eu acho que a gente pode fazer esse coro, né? Que a inclusão vire E rotina. esse a gente fala de verdade, né? Ainda De de verdade. verdade, vir rotina de verdade, não só na teoria, né? Na prática mesmo. Olha, eu só tenho a agradecer, né? Você é uma pessoa, assim, muito especial, você sabe disso. Agora, você entendeu o porquê eu falei de doutora Michele e Denise estar presente, né? Entendi. São pessoas, Eu assim... entendo porque existe a superpoderosa. É lindinha, docinho e como que é? Florzinha. Florzinha. Florzinha, lindinho, docinho. Nós Sim. podemos ir assim. É verdade, Pois essa é uma boa. Então, assim, eu só tenho a agradecer você por esse espaço, né? Como a Michele falou, são poucos os lugares que dão esse espaço pra verdade. gente, né? Agradeço ao Rotary, né? Se não fosse o Rotary, eu não ia te conhecer. Então, assim, só gratidão. Denise, verdade. obrigada por você Oh, ter que vindo isso. mais uma vez. Sempre é minha rede de apoio. Eu falo, tem Denise e Michele, fazem parte da minha rede de apoio. Obrigada. E eu sou privilegiada. Muito obrigado, obrigado. Ó, vocês falaram que a Mariana ia dar um abraço em vocês no finalzinho. Cadê? Mariana, vem. Vem cá, agora é A sua minha vez. filha, Mariana, que vocês vão conhecer. Opa! Vamos lá, Mariana. Ela ficou presa ali na cadeira. Ai. Não é pegadinha, viu, Ai, gente? não é. Deixa a bolsa. Vamos lá, Mariana. Vai lá na Michele, na Tati. Esse cabelo novo, Tá maravilhoso. linda demais. Também quero. A Tati ganhando abraço. A mãe também vai ganhar? Abraço. Vai, é claro, não pode faltar, Vai não. sobrar um é. abraço pra mim também? Eu acho que vai. Um abraço também? Eu acho que vai sobrar um abraço pra Você você. quer ganhar um abraço também? Ai. Tem. Ai. É isso aí, então nós encerramos nosso podcast. Todos que nos assistiram, não deixem de se inscrever, mandar nossas mensagens. Quem quiser fazer alguma pergunta também, nós podemos encaminhá-los, tá? Sim, verdade. E até a próxima. Valeu. Até a próxima. Muito próxima. obrigada. 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 Obrigada mesmo. Que lindo! É.